Num pântano, algo pulsava com um brilho estranho. Vinha de um pedaço de madeira. Dentro dela havia um organismo, uma criatura amarela, redonda e gelatinosa, com um olho enorme saltado no topo do corpo. Ele olhou em volta, confuso sobre onde estava. O bicho lembrava de estar no celular, lendo mangá na cama antes de apagar. Ele congelou quando a ficha caiu. Ele tinha morrido e ido parar em outro mundo. Decidiu não pensar muito, já que essas coisas acontecem e o pessoal costuma aceitar rápido. Melhor ser prático, checar o terreno e ver como sobreviver. Ele gritou perguntando se tinha alguém ali. Mas ao ver olhos vermelhos sinistros, percebeu que era melhor ficar quieto. Tinha inseto e névoa por toda parte, tudo úmido, parecendo o auge do verão. Estranhamente, ele se sentiu confortável, mas logo se tocou que não era hora de relaxar. Pensou no que tinha virado. Parecia só um pedaço de geleia. De repente, uma tela surgiu. Ele era um bolor de lodo nível 1, uma criatura fraca com traço de decompositor. Sua vida estava crítica, então a autofagia começou. Ou ele comia, ou hibernava. Tentou processar que reencarnou como um lodo e que sua vida estava caindo. Se não comesse logo, morreria de novo. Procurou algo comestível. Lembrou do seu traço. Decompositor. Lodos comem madeira. Ele tentou. Agora entendia como o lodo se alimentava. Ao pensar em comer, seu corpo se espalhou e envolveu o alvo. O gosto era até ok, tipo um biscoito murcho. Em 15 minutos, já tinha comido um pedaço da árvore e estava cheio. Uma notificação disse que ele subiu de nível. Nível 2. Vida cheia. 35 de 35. Outro aviso. Nada de XP com madeira morta por 1 hora. Ganhou um ponto de habilidade. As opções eram decompor nível 6 e pulsação nível 2. Entendia decompor, mas não fazia ideia do que era pulsação. Escolheu evoluir para ver no que dava. Foi pro nível 3 e ativou na hora. Descobriu que o protoplasma fluía dentro dele, criando movimento. Parecia mágica. Assim que ativou, o conhecimento surgiu na mente, mesmo sem ele ter um cérebro. Como a madeira não dava XP, decidiu explorar. Era mágico poder mudar de forma quando quisesse. Viu um cogumelo. Se um humano comesse aquilo, provavelmente ia direto pro caixão. Mas como lodo, ele sabia que aquele cogumelo era uma iguaria. Achou o caminho mais curto e foi se arrastando. Lodos são lentos, mas cientistas provaram que eles sempre acham a rota mais rápida em labirintos. Mais insano ainda, um experimento recriou o metrô de Tóquio, que humanos levaram 10 anos para projetar, e o lodo achou uma rota melhor em 26 horas. Ele foi até o cogumelo e o envolveu. Hora de comer. Parecia aquele encontro esperado depois de um namoro online. O cogumelo apareceu como uma mulher perguntando se ele era o fortão banqueiro. Ele disse que sim, todo confiante. Ela virou e ele viu que era tóxica. Caiu num golpe. O sistema avisou que toxinas invadiram seu corpo. Nutrientes drenando rápido, ordem para desintoxicar, ele foi envenenado. Se soltou rápido. O sistema disse que a decomposição falhou. 0 XP. As toxinas saíram, o status de veneno sumiu, mas ele perdeu massa e a vida caiu para 17 de 17. Que susto. Por sorte, viu que podia cortar uma parte de si para sobreviver e ainda conseguiu decompor um pedacinho. Deixou pra lá. Melhor esperar o lodo voltar pro acampamento e ficar mais forte. Voltou pro buraco na madeira e após 15 minutos cavou ainda mais fundo. Estava cheio. O sistema avisou que no limite de tempo, madeira morta não dá XP. Sua condição voltou ao normal, 35 de 35. Aliviado por estar inteiro, saiu da árvore. O plano era simples, decompor um pouco, recuar antes de ser envenenado, curar na madeira e repetir. Chamou de Projeto Mover Montanha. Com o tempo ele derrubava aquilo. O encontro rolou de novo, tipo os amantes online se vendo pessoalmente. A mulher cogumelo mandou ele desistir, já era a sua 8ª vez, mas dessa vez ela estava algemada e presa. Na real, o lodo finalmente venceu o cogumelo. Decomposição feita ganhou XP, e também resistência a veneno nível 1. Agora fazia sentido porque ele durava mais a cada tentativa. Mas para sua surpresa não subiu de nível. Achou que um cogumelo daria muito XP, mas não importava. Naquele lugar úmido, o que não faltava era cogumelo. O sistema avisou que a decomposição foi um sucesso e ele ganhou XP. Subiu pro nível 3, ganhou 0,5 pontos de habilidade. Viu um cogumelo canudo seguro e não tóxico. Decomposição feita, ganhou pontos suficientes pro nível 4. Sua resistência a veneno subiu pro nível 2 e ganhou mais 0,5 pontos. Viu um cogumelo capuz, muito tóxico, mas que dá muito XP mesmo sendo ardido. Devorou vários outros. Chegou ao nível 5 e ganhou 0,4 ponto de habilidade. Avisaram que decompor cogumelos em 24 horas não daria mais XP. Vida cheia, 79 de 79. Como estava cheio e no limite, hora de levar o resto. Voltando, ele cantava feliz sobre ser um especialista em cogumelos, usando os venenosos como ração e proteção. Igual no programa Mundo Animal, o caranguejo usa anêmonas para espantar polvos, então ele usa cogumelos para espantar monstros. Orgulhoso por resolver sua segurança. Tudo ia bem até ver algo. Abelhas carregando um pedaço de carne. Ficou cauteloso, torcendo para os cogumelos venenosos as espantarem. Tentou se camuflar. Do nada, uma língua enrolou numa abelha gigante e a puxou para a boca de um sapo. O lodo tomou um susto.
As abelhas cercaram o sapo. Ele assistiu à luta escondido. As abelhas picavam e mordiam. Embora uma abelha não fosse mais forte que o sapo, o enxame compensava no número. Pensou em pegar as sobras. Logicamente, decompor monstros daria muito mais XP que madeira e cogumelos. As abelhas trabalhavam juntas contra o sapo. No fim, o sapo contra-atacou com uma língua poderosa. Com ela, espantou as abelhas e as engoliu. O lodo continuou olhando. De repente, uma sombra pairou sobre o sapo. Antes de reagir, uma criatura tipo cobra já o tinha comido. Sangue para todo lado. Era um pássaro com uma cobra no rabo e ele viu o lodo. Sem ter o que fazer, ele se entregou. O bicho olhou fixo, depois para o céu, e saltou para longe. O vento causou dano, reduzindo sua vida e depois disso silêncio. A noite caiu. O lodo se ajeitou num pedaço de madeira. Fez um buraco, entrou e cobriu com cogumelos. Tremia ao perceber que estava no fundo da cadeia alimentar. Mas, por sorte, como estava no fundo, a diferença de nível era tão grande que ele nem entrou no cardápio daquele monstro. O lodo já estava no nível 5. Título, criatura fraca, traço, decompositor. Vida em 79 de 79, 13 pontos de habilidade sobrando. Habilidades, decomposição, nível 6, pulsação, nível 3, resistência a veneno, nível 2. Subir 4 níveis numa noite não mudou o fato de ser uma criatura fraca. Como lodo, pensava em como sobreviver e subir na vida. Estava exausto e com sono. Torcia para ser um sonho e acordar debaixo do cobertor. Manhã. Os cogumelos que usou de cobertura começaram a derreter com o ácido. O ácido pingou nele, tirando vida. Acordou com a dor e deu um pulo. O sistema avisou que ganhou a habilidade Explosão nível 1. Estimula o citoplasma a fluir numa direção, criando um impulso poderoso. Pode usar uma vez a cada 5 minutos. Os cogumelos voaram quando ele disparou. Olhou em volta para ver quem causou aquilo. Era um caracol que cuspia ácido. Derreteu o cogumelo e deu uma mordida. O lodo ficou furioso com aquele caracol fedido. O caracol o notou. Ele estava bravo por roubarem seu cogumelo. Pior foi quando a baba pingou na cara dele, quase o derretendo. Isso pra ele era imperdoável. O caracol tentou se comunicar, mas ele mandou parar de se fazer de vítima. O caracol pareceu triste. Isso o fez parar. Ambos só tentavam sobreviver, vagando pelo mundo, buscando o que comer. Talvez estivesse sendo duro demais. Decidiu não complicar. Tinha cogumelo de sobra, dividir não matava ninguém, mandou ele comer. O caracol devorou o cogumelo feliz. O lodo sentiu que já viu isso antes. Amizade nascida de uma briga. Clichê clássico de anime. Começou a imaginar eles formando um grupo, aumentando as chances de sobrevivência. Depois mudando de classe, aventurando-se e criando um laço forte para derrotar um rei demônio. Viu que, para sobreviver e crescer, companheiros podiam ser necessários. Convidou o caracol para o grupo. Um cuidaria do outro, e ele garantiria cogumelos sempre. O caracol pareceu confuso. Então, do nada, tentou comê-lo. Que susto do caramba. Quase não desviou, mas se feriu e perdeu 12 de vida. HP caiu para 62 de 79, e ele reclamou que doeu pra caramba. Aí a ficha caiu. Monstros não ligam para sentimentos. Na natureza é simples. Comer ou ser comido. Foi enganado pela cara de coitado. Mesmo sendo monstros de baixo nível, ele era claramente mais forte. Enquanto o caracol comia, ele tentou fugir, mas foi visto e perseguido. Gastou seus pontos para subir pulsação para o nível 4 e correu com tudo. Nosso protagonista precisava correr pela vida. 3 minutos depois, só tinham andado um palmo e o caracol já estava chegando. A velocidade era quase a mesma. O caracol inspirou fundo e cuspiu ácido. O lodo levou em cheio, perdeu 27 de vida. O corpo se dividiu. Viu que sua consciência ficou na parte maior, mas tinha algo mais importante para focar. O caracol se aproximou, abriu a boca e o comeu. Ele dividiu o corpo de novo, e a parte menor escapou. O caracol era impiedoso, e ele só podia aguentar. Depois que o caracol terminou de comer aquela parte, veio atrás dele de novo. Ele pegou um cogumelo perto. O caracol baixou a boca babando e cheia de dentes para o pequeno lodo amarelo. Mas em vez de ser comido, ele usou explosão e enfiou o cogumelo direto na boca do bicho. Ele engasgou. Tentou tirar o bloqueio, mas segundos depois, caiu morto. O sistema avisou que o alvo foi derrotado, ganhou XP e subiu para o nível 6, ganhou 0,6 ponto de habilidade. A estratégia funcionou como ele esperava. Percebeu que mesmo com muitos dentes, o caracol dependia do ácido para dissolver a comida, pois não tinha resistência a veneno. O lodo comemorou sua primeira vitória. Ficou curioso sobre a surpresa de decompor um monstro. Sabia que a carne de caracol era gosmenta e nojenta, mas tentou fingir que era uma iguaria francesa. Não ajudou, só deu vontade de vomitar. O gosto era horrível, salgado, azedo, textura de catarro grosso, nojento até a alma. O sistema mostrou que a decomposição foi encerrada e ele não ganhou XP. Pensou em jogar fora, mas seria um desperdício, ainda mais depois de arriscar a vida. E se não ficasse forte logo, a realidade não ia deixar ele ser fresco. As escolhas eram simples, morrer ou aguentar. Tentou de novo, até fingiu tapar o nariz, mesmo sem ter um, e engoliu de uma vez. Ainda era nojento.
Mas dessa vez terminou tudo, jogou a concha fora e logo depois o sistema avisou do XP ganho. Subiu para o nível 7 e foi restaurado ao estado ideal. Não acreditava que foi restaurado, porque se sentia pior ainda. Agora tinha 1,4 ponto de habilidade. Habilidades: Decomposição 6, Pulsação 3, Resistência Veneno 3, Explosão 1. Simplificou na cabeça. Decomposição é comer, pulsação é fugir, resistência é aguentar porrada, explosão também é fugir. Reclamou que não tinha nenhuma habilidade de ataque, mas reclamar não mudava nada. Sabia que sua força não bastava, mesmo com a habilidade de ataque não ousaria provocar predadores fortes. Escolheu evoluir pulsação, foi pro nível 4. Queria testar a velocidade. Num movimento cobriu 20 centímetros. Era mais rápido, mas 20 centímetros por segundo dá 0,78 km por hora, o que deu vontade de chorar. Uma semana depois, quase terminou de consumir o tronco. Esconder-se ali era seguro, mas os recursos acabaram. Só tinha o suficiente para subir 2 níveis, entendendo os limites do lodo, hora de achar uma base nova. Decidiu reabastecer antes de partir. Achatando o corpo e espalhando em fios, podia se mover em várias direções. Quanto mais vida, mais citoplasma e maior o alcance. Ramificou como vinhas. Numa direção, capturou 3 cogumelos brancos e guardou no corpo. Do outro lado, 6 cogumelos canudo, também guardados. Dominando o corpo, podia guardar coisas ou decompor enquanto explorava, aumentando a eficiência. Em outras partes, continuou decompondo e teve sucesso, ganhando XP. Sua resistência a veneno subiu para o nível 4. Então chegou em algo que não podia decompor e doeu. Perdeu 9 de vida. Logo percebeu, era aquela coisa de novo. Foi atingido por ácido. Por sorte, a velocidade melhorou. Dessa vez, só perdeu 7 de vida. Do nada, um caracol apareceu. Esse era muito mais rápido que os outros. Ainda assim, confiante de que não seria atingido. Infelizmente, quando cuspiu o ácido, ele levou em cheio e perdeu 33 de vida. O caracol pareceu aliviado, mas logo foi pego de surpresa. O lodo enfiou um cogumelo venenoso na boca dele. Revelou que deixou ser atingido de propósito. Depois de aprender a fraqueza, lidar com ele foi fácil. Essa é a diferença de inteligência. O caracol lutou, mas ele não soltou. O veneno se espalhou. Logo depois, o sistema avisou que a decomposição foi um sucesso, e ele subiu para o nível 10. O lodo se sentiu desconfortável, mas não podia negar. O XP de decompor monstros era alto demais. Continuou viajando, mas viu uma criatura escondida. Achou que era outro caracol, mas quando saiu, era uma centopeia de pernas lâmina. Era enorme perto dele. Vendo as pernas afiadas, o lodo sentiu um frio na espinha. Veio para cima em alta velocidade. Tentou afastar com cogumelos, mas ela os cortou. O lodo viu que o truque não funcionaria. Num piscar de olhos, a centopeia o enrolou e tentou morder. O estranho é que o corpo do lodo era imune a cortes. Para sua surpresa, o XP estava sendo entregue de bandeja, então não segurou. Horas depois achou outro alvo. E outro. Mas era uma abelha. Parecia delicada, ficou mal por não conseguir alcançá-la. Viu uma barata, mas ignorou. Continuou avançando, devorando cogumelos. Chegou ao nível 13, com 157 de vida. Tinha 0,1 ponto de habilidade sobrando. Habilidades: Decomposição 6, Pulsação 8, Resistência a Veneno 4, Explosão 1. Viu que comer carne fazia muita diferença. A velocidade de nível era muito maior. Começou a achar que ser um lodo não era tão ruim, e de repente sentiu que podia fazer de novo. O lodo começou a pensar em mudar a dieta. Queria provar pernas de sapo. Seguindo essa lógica, se sobrevivesse à fase inicial, tudo depois seria uma bola de neve. Seu crescimento seria imparável e dominar esse mundo não estaria longe. No caminho, viu outra poça. Percebeu que a floresta de mangue era cheia delas. Pensou que devia ter muitos recursos debaixo d'água, ficou curioso para explorar. Tentou, mas assim que entrou, o corpo inchou tanto que achou que ia explodir. O lodo reage ao ambiente. Quando perde água, encolhe. Quando absorve água, incha. Como uma célula vermelha em água doce, expande sem controle. Lembrando como uma forma de vida unicelular é frágil. Desistiu de explorar debaixo d'água por enquanto. De repente, algo surgiu da água. Ele congelou ao ver um caranguejo. O bicho ficou ali, olhos tremendo e bolhas saindo da boca. O lodo logo pensou em como aquilo seriam aquelas garras suculentas, ovas ricas. Finalmente, comida de verdade depois de tanto inseto, ele até tentou chamar o bicho para perto. O caranguejo subiu numa pedra no meio da poça. Ele ficou cauteloso. O lodo viu que o caranguejo não cairia no papo, então não perdeu tempo. Pular na água por um petisco não valia o risco. Pensou em dissolver cogumelos venenosos e jogar na água. Mas, de repente, o caranguejo o atacou. Disparou uma rajada de bolhas. O golpe o atingiu em cheio, atravessando seu corpo. O lodo ficou pálido ao ver o buraco que o jato de água deixou. Antes que pudesse reagir, o caranguejo o atirou de novo. Ele correu e se escondeu atrás de uma árvore. Percebeu que o ataque de água daquela criatura podia, sim, machucá-lo. A força era outro nível. Se saísse dali, viraria alvo fácil, então esperou. Virou uma batalha de paciência. Depois de um tempo, o caranguejo voltou para a água. Ele espiou, achando que desistiram, mas o bicho subiu na margem.
Ele se moveu rápido, vindo direto na sua direção, entrou em pânico. Ao perceber que o bicho queria comê-lo, subiu na árvore às pressas. Ficou sem palavras ao virar a caça da vez. Após subir para ganhar distância, pensou em rodear o tronco para evitar os jatos de água. Mas no caminho, deu de cara com outra criatura. Levou um susto, mas ao ver que era só uma aranha, mandou ela sair. Ela não saiu. Ele começou a ficar irritado. Avisou a aranha para não ser ingrata e sair da frente. Até se gabou de ter comido vários insetos como ela. A aranha atacou com um corte aracnídeo e decepou um pedaço dele. Ele ficou chocado. Achava que era imune a lâminas. Perdeu 30 de vida. A aranha era nível 16 e sua técnica, Caminho da Espada, já estava no nível 8. Distraído, um jato de água veio em sua direção. O golpe o atingiu, tirando mais 17 de vida. Agora tinha a aranha na frente e o caranguejo atrás. Que azar o dele! Encurralado de novo, o caranguejo disparou sua rajada de bolhas. O lodo deformou o corpo rapidamente, fazendo o ataque atingir a aranha. Ela perdeu um membro e congelou por um segundo. Furiosa, virou-se contra o caranguejo, disparando teias e mais cortes. Mas o caranguejo bloqueou com sua carapaça. Contra-atacou com uma pinçada, enquanto a aranha respondia com controle de teias. O caranguejo ficou imobilizado. O plano do lodo funcionou. Ele mudou o alvo, deixando o tigre engolir o lobo. O caranguejo lutou para se soltar. A aranha mirou nos olhos, mas no último segundo o caranguejo a empurrou. O impacto fez os membros da aranha tremerem. O caranguejo continuou atacando. A aranha ganhou distância, prendeu a garra do caranguejo na teia e começou a rodear o bicho usando seu controle de fios. O caranguejo estava totalmente preso, e a aranha parecia orgulhosa. O lodo não esperava que ela virasse o jogo assim. Mas então, a aranha notou algo estranho. As bolhas da boca do caranguejo começaram a se mover. Um jato de água explodiu. O caranguejo entrou em frenesi, girando e atirando água para todo lado, cortando o corpo da aranha. Os ataques eram por toda parte. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Até o lodo quase foi atingido. Quando a rajada parou, a aranha estava em pedaços. Ele espiou para ver se o perigo passou. Ele se aproximou devagar, notou que o caranguejo estava fraco após aquele surto. Tinha que acabar com ele. Mas como? Se tapasse a boca, corria o risco de ser comido. Se usasse cogumelos venenosos, não conseguiria forçar a entrada com a boca fechada. Se esperasse demais, o bicho se recuperaria. Então viu uma pedra ali perto. Tentou guardá-la no corpo, mas o sistema avisou que não tinha espaço. Lembrou que seu armazenamento dependia da vida. Como perdeu parte do corpo e a pedra era enorme, não coube. Então cuspiu todos os cogumelos primeiro. Dessa vez, conseguiu guardar a pedra. O peso o chocou. Era pesada demais. O caranguejo virou os olhos para ele enquanto ele declarava que ia coletá-lo. Ele pulou do galho com a pedra dentro do corpo. O caranguejo, sentindo o perigo, disparou outro jato. Ainda tentava lutar, mas a pedra desceu e esmagou o caranguejo. Assim, a luta acabou. O vencedor da batalha tripla foi o lodo. Ganhou experiência e subiu para o nível 14. Declarou-se o grande vencedor com orgulho. Agora era hora do banquete. Acomodou-se num tronco novo, colocou o caranguejo e a aranha dentro de si e começou a comer feliz. Primeiro mastigou a garra do caranguejo. Ficou maravilhado com o sabor. Até então, só comia madeira com gosto de biscoito mofado ou lesmas e insetos estranhos. Foi a primeira coisa gostosa que provou desde que reencarnou. Quase chorou. Percebeu que uma boa comida cura até a dor emocional. Naquele momento, ficou ainda mais determinado a sobreviver, só por causa das delícias que o esperavam. Sem querer desperdiçar nada, comeu até o último pedaço. Mais tarde estava cheio e satisfeito, nível 14, com 168 de 168 pontos de vida. Tinha 0,6 pontos de melhoria de habilidade. Suas habilidades: decomposição nível 6, pulsação nível 8, resistência a veneno nível 4, explosão nível 1. Agora, hidratado e cheio, era hora de tentar algo novo. Mirou numa pedra e forçou energia pelo corpo. Fez tanta força que começou a se deformar. Mas nada saiu. Tentava copiar a rajada de bolhas do caranguejo. Logicamente, o bicho forçava água para fora. Se um caranguejo conseguia, um lodo também deveria. Seu corpo tensionou com o esforço, mas o que saiu parecia que ele tinha feito cocô. Ficou frustrado por ter saído por trás. Continuou tentando até ficar mole, mas não controlava a direção. E pior, o que saía não tinha força nenhuma. Isso o deixou furioso, e naquele momento ativou sem querer a explosão nível 1. Bateu na pedra e o sistema notificou. Explosão evoluiu para disparo de citoplasma. Disparo de citoplasma nível 1 mobiliza o citoplasma interno para criar um impulso poderoso. Lembrou que a explosão tinha recarga de 5 minutos, mas agora sumiu. Então entrou em modo frenesi e começou a disparar para todo lado. Ficou empolgado por não ter recarga. Enquanto usava, o sistema avisou que atingiu a proficiência e a habilidade subiu para o nível 2. Mas a essa altura parecia murcho. Percebeu que o custo da habilidade era sua vida. Cada tiro consumia HP. Sua vida caiu tanto que a autofagia foi ativada. O sistema avisou para comer ou descansar logo. Ele entendeu como suas habilidades funcionavam. Como o lodo, não tinha magia. O citoplasma era seu único recurso de combate.
Todas as habilidades eram baseadas nos traços naturais de um lodo. Isso o deixou triste. Será que nunca usaria magia? A ideia o decepcionou. Por ora, seu único caminho era decompor e absorver coisas. Crescer o corpo corretamente era o verdadeiro caminho. Então, uma ideia estranha surgiu. Se comer ajuda a crescer, o que aconteceria se comesse a si mesmo? Achou um pedaço do seu corpo que caiu antes. Não esperava que fosse tão grande. Decidiu testar se podia absorvê-lo. No momento em que fez isso, memórias estranhas inundaram sua mente, mesmo sem ele ter um cérebro. A memória começou quando aquele pedaço caiu do galho. Depois, o pedaço recebeu notificações do sistema. Ele estava em estado de corpo dividido e recuperando vida sozinho. Depois, foi notificado que a vida estava cheia e o máximo aumentou em 30. O lodo percebeu que, mesmo sem consciência, as partes separadas podiam decompor sozinhas. Ao reclamá-las, ganhou toda a experiência e vida acumuladas. Ficou feliz com esse bug. Teve um plano: dividir o corpo em várias partes, mandá-las trabalhar e depois recolhê-las. Uma boca viraria várias, sua velocidade de nível subiria drasticamente, usou a divisão para cortar um pedaço. Notou que fosse o corpo principal ou a parte dividida, se a vida caísse abaixo de 30, entrava em autofagia. Agora, sua vida máxima era 198. Com comida suficiente, podia criar quantos clones quisesse. Um pedaço atravessou seu centro antes de se separar do corpo principal. Ficou surpreso que a ideia funcionou. Não conseguiu evitar um sorriso. Parecia aprender a técnica dos clones das sombras de um anime. Então fez mais. Um pedaço foi para um tronco seco. 2 outros foram enviados para cuidar de cogumelos próximos. O lodo estava nível 14 com 198 de 198 de vida. Tinha 0,6 pontos de habilidade restantes. Suas habilidades: decomposição nível 6, pulsação nível 8, resistência a veneno nível 4 e disparo de citoplasma nível 2. Com os clones prontos, decidiu terminar de decompor a aranha para ficar no auge. Afinal, na caça, a segurança vem primeiro. Conforme se acostumava com o corpo de lodo, percebeu o quanto ficou forte. Era imune a ataques comuns de perfuração e corte. Mesmo contra cortes fortes, podia reconectar o corpo, tornando-se efetivamente imune. A essa altura, ataques físicos poderosos mal o ameaçavam. A única preocupação era a magia. Mas até agora, não encontrou nenhuma. Talvez a área fosse pequena, ou este mundo fosse só outra versão do reino animal. A água ficou parada, mas bolhas subiram lentamente. 2 pedaços de lodo flutuavam ali, balançando enquanto algo sob a água se mexia. De repente, uma garra agarrou o lodo. Pelo visto, havia caranguejos naquela poça. Eles saíram carregando pedaços de lodo e seguiram o rastro até notarem algo. O lodo empurrou uma árvore que caiu sobre eles. Assim, pegou 6 caranguejos demoníacos. Isso o impulsionou para o nível 15. Terminou de decompor tudo e se restaurou. Mirou na pedra de novo e usou a rajada plasmodial. Na mente, parecia um pistoleiro solitário, de capa, mirando uma arma enorme. Ele disparou na pedra e atingiu a proficiência necessária. Seu citoplasma subiu para o nível 6. Após 2 dias, entrou em autofagia. Isso veio do treino, melhorando poder e precisão. Seu limite com status cheios era de 30 tiros. Começou a pensar em como ficar mais forte. Pegou um cogumelo e uma pedra para dar um tempero no golpe. Envolveu cogumelos venenosos e disparou, podendo envenenar alvos à distância. Pela mesma lógica, se envolver pedras e atirar pode aumentar o dano físico. Testou no alvo de treino e funcionou. A confiança tomou conta dele. O lodo estreitou o olho, agora convencido de sua genialidade. De repente, ouviu um som no oco da árvore. Achou que era um pássaro, mas as criaturas brilhavam como vagalumes. Subiu na árvore, a curiosidade venceu. Ao chegar no oco, viu um pássaro brilhante. Era exatamente o que imaginou antes. Recuou rápido ao ver um monstro que usava magia. Recuou o mais rápido que pôde. O pássaro o observou e usou clarividência simbiótica. O pássaro compartilhou a visão com uma humana de cabelo rosa. Ela estava com um grupo de aventureiros. O homem loiro de meia-idade perguntou se ela achou algo. Ela disse que não, mas mencionou um monstrinho estranho. O mago do grupo achou estranho não terem visto nenhum monstro de alto nível na estrada. A garota de cabelo rosa montava numa fera que parecia um urso, que ela chamava de Pequeno Costas de Aço. Ordenou que farejasse e os guiasse para a saída. A comunicação mágica não chegava ao mestre da guilda, como se tudo estivesse cortado. Enquanto isso, o lodo sentiu que a fera o notou, então correu o máximo que pôde. Sabia que não podia mexer com aquilo, mas não sabia para onde ir. Pensou em cruzar o rio e se esconder, mas não sabia como atravessar. Aplicou o teorema do momento e, no ar, ativou a rajada plasmodial. Caiu do outro lado, perdendo 80 de vida. Continuou correndo o máximo que pôde. Quando estava longe e exausto, finalmente parou. O encontro o assustou muito, decidiu comer um galho para recuperar energia. Mesmo sendo forte contra monstros de baixo nível, enfrentar algum nível acima podia matá-lo na hora. De repente, sentiu uma presença sinistra. Entrou em pânico, achando que algo o perseguiu. A pressão era pior que a do monstro Cobra Grow. Perguntou-se se era a coruja, mas viu que não era.
Um corpo longo e decepado estava no chão, coberto por cristas grossas. A ponta estava chamuscada e ainda queimando, calor subindo enquanto tremia entre a madeira quebrada. Tinha esmagado as árvores ao redor. Ele congelou ao ver. Era um dedo. Imediatamente pensou nele como um dedo de ouro. Seus instintos diziam que, se decomponesse e absorvesse aquele dedo de fera mágica, ganharia muita força. Poderia até evoluir. Aproximou-se. Ao subir nele, começou a dissolução. Seu corpo se espalhou e começou o trabalho. Porém, o sistema notificou que a decomposição falhou porque o nível da habilidade era baixo, ou a diferença de nível era grande demais. Acionou a inviolabilidade e suas células sofreram um contragolpe. Ele perdia a vida continuamente. Então ativou a autonomia, dividindo o corpo e se impulsionando para longe daquela parte. Pousou num galho próximo e começou a comê-lo. Ficou irritado com o que aconteceu. Se soubesse, teria usado todos os pontos de melhoria ali primeiro. O material de primeira estava na sua frente e não podia decompor. A sensação era de um eunuco visitando um bordel. O alvo também era grande demais. Seu espaço interno de lodo não comportava, então não podia levar mesmo se quisesse. Ficou pensando no que fazer, considerou subir de nível, maximizar a decomposição e voltar depois. Sentiu um tremor e achou que era um terremoto. O chão começou a rachar. De repente, abriu-se, fazendo o dedo e as árvores caírem. Usou a rajada plasmodial para escapar. Pousou em outra árvore, mas ela também foi afetada. Sabia que não podia fugir totalmente. Após engolir várias árvores, o chão começou a fechar. Felizmente parou. Se não, teria caído por estar tão perto. Aquela experiência o fez chorar ao admitir como o mundo lá fora era assustador. Quanto mais longe ia, mais insignificante se sentia. Percebeu que não podia mais ser arrogante. Seu único caminho agora era ficar escondido, decompor e farmar. Mal sabia ele que no subsolo havia ovos e tesouros escondidos. O dedo caiu bem mais fundo, cercado por espinhos como se estivesse numa boca. Então um impacto violento o atravessou. A localização do lodo era longe da coruja e também do dedo de ouro. Fez uma base temporária e decidiu esperar até amanhã para voltar e recuperar seus clones. Usou a dissolução para criar um buraco no tronco. Fez a entrada menor e expandiu o espaço interno. Assim, monstros maiores não conseguiriam entrar. Isso marcou o início de sua construção. Dissolveu o interior do tronco para ter mais espaço. Após limpar, colocou um cogumelo luminoso. Depois acomodou-se num sofá feito por ele mesmo. Parecia confortável no novo lugar. Sua base temporária tinha um design bem pensado, dividida em duas seções. A câmara superior era sua área de descanso, enquanto a inferior era maior, mas bloqueada com cogumelos venenosos, conectada por uma passagem estreita. Pegou um graveto e começou a comer. Daquele momento em diante, era um lodo com um lar. Isso o fazia sentir seguro. Mas a paz não durou muito. Um barulho alto o perturbou. Saiu e gritou com a fonte, viu um enxame de abelhas. Agora entendia por que eram chamadas de lutadoras voadoras. Então teve uma ideia. Enquanto as abelhas passavam, atingiu-as com pedras, esmagando-as uma a... Com isso, ganhou experiência. Por causa disso, todas as abelhas se viraram para ele. Escondeu-se rápido. As abelhas o seguiram. Ele soltou um suspiro profundo. As abelhas que tentaram picá-lo ficaram presas em seu corpo, levando à derrota e dando mais experiência. Virou algo como um pedaço de cola de inseto. Soltou duas abelhas. Elas voaram de volta para a colmeia. O lodo a seguiu. Achou a colmeia. Notou mais abelhas por perto. De repente, muitas apareceram. Todas avançaram nele. Ele as recebeu, sabendo que seus ataques não podiam machucá-lo. Para ele, mais inimigos significavam mais ganhos. Logo estava cercado. A temperatura ao redor subiu e suas células começaram a sofrer apoptose. O lodo ficou surpreso por elas fazerem isso. Contra-atacou com uma rajada plasmodial, eliminando muitas abelhas de uma vez. Uma abelha grande levantou um escudo de cera e ele foi empurrado. Percebeu que as abelhas perto da colmeia eram muito mais fortes que as de fora. Então as abelhas puxaram seus ferrões e usaram como varinhas. Um pequeno círculo mágico se formou para invocar mais do enxame. O lodo percebeu que era uma forma evoluída, de operária para guarda. E agora uma abelha maga. A abelha parecia feroz. Avançou nele. Nosso garoto disparou uma rajada plasmodial para todos os lados. Várias abelhas foram eliminadas na hora, mas havia muitas no enxame, e cada ataque consumia citoplasma. Sua vida continuava caindo. Por sorte, estava preso a uma árvore grande. Ao mudar de forma e deslizar para dentro do tronco para decompô-lo, podia continuar se reabastecendo. Sua vida começou a recuperar. Mais abelhas com escudos de cera apareceram. Usou uma pedra para fortalecer o ataque, mas só restava uma no seu espaço. Continuou batendo no escudo. Algumas abelhas tentaram chegar por trás. Achou engraçado que elas se entregaram de bandeja. Ficaram presas no seu corpo. Agiu como se não tivesse escolha a não ser aceitá-las. Ele ganhou 4 lanças de abelha e um ferrão. Seu espaço estava quase cheio. Ele atirou um ferrão coberto de gosma que perfurou o escudo da abelha em cheio. O mago-abelha finalmente agiu. Ele formou outro círculo mágico. O bolor de lodo notou que os outros recuavam ao verem sua força.
O Mago Abelha continuou agitando a varinha. Ele criou uma esfera dourada. O Lodo achou que era mel e quis provar, mas era uma brasa, uma magia básica. O Mago Abelha moveu a varinha, guiando a brasa até o Lodo. Ele foi pego de surpresa. Ele perdeu 70 pontos de vida. Mais bolas de fogo vieram. Era um contra-ataque forte, ainda mais com dano em área. Sabendo que não venceria, ele decidiu fugir. Ele correu enquanto explosões aconteciam atrás dele, ele disparou uma rajada de plasma, as abelhas viram e um guerreiro se pôs na frente para proteger o mago. O mago continuou lançando fogo. Nosso protagonista notou que ele podia se fortalecer, o que era injusto. Ele correu mais rápido, em pânico. O mago invocou outro enxame. Desta vez eram abelhas suicidas. Elas vieram direto nele. Quando uma atingiu o tronco, abriu um buraco. Depois veio uma sequência de explosões. O Lodo foi arremessado para longe e caiu em um galho. O mago continuava observando. Ele tentou se equilibrar, mas o galho quebrou. Ele começou a cair enquanto as abelhas o cercavam. O Mago Abelha preparou uma bola de fogo maior. Quando pronta, ele a lançou. Além de cercado por abelhas suicidas, uma bola de fogo gigante o perseguia. Parecia que o sol caía sobre ele. A explosão foi tão grande que atraiu quem estava no lago. Fumaça cobriu a área, árvores queimaram. O mago ordenou que os guerreiros ficassem em guarda. De repente, ele sentiu algo. O Lodo atacou o ninho, as abelhas correram, mas ele disse que era tarde. A maioria das forças estava fora, e os poucos que restaram não podiam pará-lo. Desde o início, ao cavar o tronco para decompor e recuperar, ele estendeu seu corpo, criando uma passagem secreta. Quando foi forçado atrás do tronco, usou quase toda a sua vida para criar um clone e distraí-los. Como esperado, atacaram o clone, dando a chance de ele entrar no ninho pela passagem. Ele mergulhou e espalhou seu corpo como galhos para procurar. Cobriu uma área vasta. A primeira câmara estava errada, a próxima também. Ele se animou ao achar o mel, mas não era o que precisava. Ele decidiu voltar depois. Avançou mais fundo no tronco e finalmente achou o que buscava. Era a abelha rainha. As abelhas correram em sua direção. Elas estavam furiosas e aterrorizadas. Nosso protagonista pegou a rainha como refém. Ela lutou com raiva, mas não podia fazer nada sob o aperto dele. O mago zumbiu alto, dando ordens. Os guerreiros levantaram os escudos. O Lodo percebeu que não havia negociação. Sem hesitar, ele esmagou a cabeça da rainha com uma pedra. As abelhas entraram em desespero. Elas perderam a força e caíram. A rainha era o núcleo do enxame. Quando ela morreu, a colônia colapsou. Ele pensou em negociar, mas monstros de baixo nível só seguem instintos. Ele subiu vários níveis, chegando ao 17. O sistema notificou que seus pontos de experiência atingiram o requisito. Decompor resíduos de abelha em 24 horas não daria mais experiência. Pontos de vida acima do máximo seriam limpos após 1 hora. O Lodo chegou ao nível 21. Sua conquista foi criatura fraca, e seu traço decompositor. Sua vida estava em 918 de 802. Ele tinha 0,3 pontos de habilidade restantes. Decomposição estava no nível 7. Pulsação estava no máximo. Resistência a veneno no nível 7. Spray de citoplasma no 6. E comando central no 2. Decomposição não só aumentou sua resistência a veneno. Ele ganhou a habilidade Comando Central. Porém, ao tentar adicionar um ponto, nada aconteceu. Ele pensou que era por não ter subordinados. O sistema informou que Decomposição nível 7 era uma habilidade racial, só subia com proficiência. Ele queria maximizar para coletar, mas não sabia que habilidades raciais não usam pontos. Teria que focar em pulsação. Felizmente, as recompensas foram fartas. Com o aumento da vida, o espaço interno do Lodo expandiu. E o mel era um recurso valioso. Se ele absorvesse o mel, cada um daria 400 pontos de vida. Além disso, ele ainda tinha algumas pedras guardadas dentro. Ele olhou para os corpos das abelhas espalhados. Sentiu-se confuso. Mesmo sem coração, ele ainda tinha sentimentos misturados. Desde que virou o jogo contra aquele caracol, ele entrou no caminho de um predador. Começou com insetos, depois aranhas, até caranguejos. Agora, olhando as abelhas, sua mente divagou. Ele imaginou um jovem caranguejo esperando o pai chegar cedo para brincar. Mas o filho logo saberia a verdade. O pai ligou para a mãe, dizendo que tinha clientes e não voltaria. A mãe disse ao filho para entender que o pai trabalhava duro pela família. Era quase meia-noite. A mãe caranguejo começou a se preocupar. Estava tarde e nada de ligação. Ela pensou se ele tinha desmaiado bêbado no caminho. Decidiu sair com o filho para procurá-lo. O menino cantava feliz enquanto buscavam. A mãe pediu silêncio para não incomodar os vizinhos. Então viram um caranguejo cambaleando ao longe. O menino achou que era o pai. Ele chamou várias vezes, mas sem resposta. Ele gritou que o pai estava indo pelo caminho errado. A mãe achou que ele estava bêbado e mandou o filho ajudar, então o jovem correu até o pai, mas ao chegar perto viu a verdade. O pai estava sendo comido por um lodo. Foi horrível. O menino soltou um grito. O lodo ficou aterrorizado por ter virado o vilão. Era só um sonho. Ao acordar, viu que já era noite. Achou que ele estava pensando demais. Sua mente ainda era humana, então sentiu culpa. Mas agora, como um lodo em outro mundo, ele não tinha controle. Se ele não fosse o caçador, seria a presa. Os fracos são comida dos fortes.
Era a sobrevivência do mais apto, a lei da natureza. Se ele queria sobreviver, caçar e decompor eram suas únicas opções. As condições materiais moldam tudo. Primeiro precisava resolver a sobrevivência. Decidiu recuperar o clone que deixou antes. Pensou no que ele poderia ter coletado. Começou a se mover. Inesperadamente viu um brilho na floresta. Era uma fogueira. Ele congelou. A curiosidade venceu e ele chegou perto para checar. Perto do fogo, um homem lia um livro. Ele perguntou a uma mulher, Nia, se ela não tinha medo de se espetar no porco espinhoso. O lodo não acreditava. Eram humanos de verdade. Ela disse que não tinha medo. Quando relaxado, os espinhos do porco de aço ficavam macios. Ela agradeceu ao bicho e disse que contariam com ele amanhã. Nia Ross era da Guilda Sem Estilos, aventureira Rank C. Outro homem, Rake Carter, o capitão falcão da mesma guilda, Rank B, disse que planejavam buscar o mestre da guilda, mas se perderam. Como capitão, ele assumiu a responsabilidade e pediu desculpas. O homem lendo era Cole Fan, também da Sem Estilos, Rank B. Ele disse que a comunicação mágica caiu, não havia feras de alto nível e a floresta virou um labirinto. Ninguém previu tantas coisas estranhas, então não precisava se culpar. Ele disse que, embora não achassem o mestre, não precisavam se preocupar. Afinal, ele era um dos 3 líderes das 8 grandes guildas. Assim que saíssem amanhã, reportariam tudo à igreja. A força do mestre era inquestionável, mas fazia 2 anos sem contato. Rumores diziam que a guilda estava sob suspeita da igreja. Coincidentemente, o mestre só veio aqui após aceitar uma missão do Papa. O mestre da Sem Estilos sumiu. 10 anos atrás, ele fundou a guilda. Diferente de outras com regras rígidas, a dele aceitava qualquer um, sem importar raça, profissão ou nível. O único requisito era seguir os princípios, sem engano, sem abuso e sem maldade. Os recursos que Gon ganhava caçando eram divididos justamente entre todos, ajudando no crescimento. Por isso, a Sem Estilos ficou conhecida pela generosidade e união, virando uma das 8 grandes. Além disso, conforme a guilda crescia, rumores diziam que ela atraiu a suspeita da igreja. 2 anos atrás, Gon disse que ia para a Floresta do Pântano, mas desde então, nenhuma notícia. Sem a proteção do mestre nesses 2 anos, membros foram roubados ou se espalharam. A gloriosa guilda ficou instável. Gon reconheceu o talento de Rake, por isso ele formou esse esquadrão para buscá-lo. No fim, só os 2 atenderam ao chamado, então ele era grato. Nia disse que se Gon não tivesse fundado a guilda, alguém com uma profissão de nicho como a dela nunca seria aventureira. Mas Cole acreditava que alguém como ela, que controlava feras mágicas, seria disputada por muitas guildas. Se algo aconteceu com Gon, ela não precisaria se preocupar em achar um novo lar. Isso a irritou, então ela mandou ele dormir. Ele pediu desculpas brincando e disse para ela esquecer o que ele disse. Enquanto isso, o lodo espionava. Ele não ouvia tudo, mas sabia que coletar informações era importante. Ele tentou esticar parte do corpo como um receptor. Seu corpo rastejou lentamente. Cole sentiu um monstro na hora. Sem aviso, disparou um espinho de gelo que perfurou a parte esticada do lodo. O sistema alertou que o efeito de gelo foi muito eficaz. Sua velocidade caiu 90%. Nosso protagonista entrou em pânico. Os outros 2 pularam, mas Cole continuou deitado. Ele disse que já tinha resolvido. Eles olharam curiosos. O porco de aço observou de perto. Então, de repente, ele mordeu. Arrastou o lodo para fora. Ele entrou em pânico. Tudo aconteceu rápido demais. Ele sabia que estava condenado. No último momento, o porco de aço parou quando Nia deu a ordem. Ela os repreendeu por atacar sem pensar. Para ela, era só um monstro passando, não uma ameaça. Então mandou o bicho soltar. Ele cuspiu o lodo. Ela o pegou nas mãos, sentiu que já o tinha visto em algum lugar, então perguntou se ele queria formar um contrato com ela. Naquele momento, ela parecia um anjo para ele. Ele ficou feliz. Pela primeira vez naquele mundo, sentiu que poderia ter uma conexão, então acenou que sim. Mas Rake disse para ela parar de brincar. Eles ainda precisavam achar uma saída amanhã. Não era hora de colecionar monstros. Ele também disse que ela não deveria gastar mana com uma criatura de baixo nível como um lodo. O lodo tentou corrigi-lo. Ele não era um lodo. Ele era um bolor de lodo. Nia não teve escolha a não ser soltá-lo, embora parecesse desapontada. O lodo percebeu que eles não podiam ouvi-lo falar. Ele pensou rápido em um jeito de se comunicar. Ele esticou parte do corpo. Parecia tentáculos. Os aventureiros ficaram curiosos, mas cautelosos. Ele tentou soletrar sim para mostrar que era inteligente, mas Rake achou que ele só estava expelindo resíduos. Ele até achou interessante, já que era uma visão rara. Nia, por outro lado, não sabia como reagir. O lodo ficou horrorizado ao perceber algo. Aquelas pessoas não falavam a língua dele. Ele recuou lentamente, sentindo-se derrotado, desistiu de tentar se comunicar. Se insistisse, poderiam vê-lo como um monstro estranho e matá-lo. Ainda assim, pelo menos ele confirmou uma coisa. Havia humanos neste mundo, só existia uma barreira linguística. O lodo atravessou o pântano e voltou para onde estava antes. Desta vez, ele esperava não encontrar a coruja de novo. De repente, o comando do núcleo ativou. Começou a emitir um sinal sonoro constante. Com isso, sua percepção aguçou e ele localizou seu corpo imediatamente.
Ele conseguia ver claramente. Sentiu a posição do seu corpo dividido, finalmente entendendo o efeito do comando do núcleo. Não perdeu tempo e se moveu logo. Ao se aproximar, o sinal ficou mais forte. Ele ficou impressionado com o que viu. Seu corpo dividido tinha crescido muito. Imaginou o quanto havia se decomposto. Usou a reclamação e funcionou. Ganhou muitos pontos de experiência e sua vida excedeu o máximo de novo. Ele seguiu em frente e reclamou outro pedaço. Funcionou, dando-lhe mais experiência e empurrando sua vida além do limite novamente. Sua resistência a veneno também subiu para o nível 8. Ele continuou reclamando, chegando ao nível 22. Ele foi para o próximo local, mas o sinal ficou fraco. Olhou em volta procurando seu pacote de experiência. Encontrou entre alguns cogumelos, mas um caracol estava comendo. Ele atacou na hora e explodiu a cabeça do bicho. Seu corpo tremeu. Sentiu pena do seu pobre pedacinho. Sorte que o papai estava aqui para resgatá-lo. Ele se moveu em direção a ele, mas de repente uma língua saiu da pilha de cogumelos e agarrou o corpo dividido. Foi comido por um sapo. Ele surtou. A raiva o atingiu em cheio. Sentiu desespero ao ver seu bebê ser devorado. Jurou que o sapo pagaria. Disparou uma barragem plasmodial. O sapo notou, mas era tarde demais. O ataque atingiu seu rosto. Ele queria que o bicho engasgasse. Problema resolvido, ou era o que ele pensava. Por um momento, sentiu que podia até desafiar aquele pássaro de cauda de cobra. Mas então nosso protagonista percebeu que algo estava errado. O sapo pegou a pedra com a língua e pulou para longe. Escorregou de volta para a água, mas o lodo não ia deixar ele escapar. Ele esperou, e no momento em que o sapo espiou, ele o bombardeou com pedras cobertas de lodo. O sapo mergulhou de volta na água instantaneamente. A pedra afundou no lago. Ele ficou irritado. Se ficasse debaixo d'água, ele não podia fazer nada. De repente, o bicho saltou de novo. Ele percebeu algo. Sapos eram anfíbios, precisavam subir para respirar. Desta vez, ele garantiria que morresse. O sapo se lançou com força total. A habilidade se chamava Liberação de Poder. Tentou engoli-lo inteiro, mas no último segundo ele desviou. O sapo bateu numa pedra. Enquanto ainda estava no ar, ele contra-atacou com uma barragem plasmodial. O ataque atingiu a cabeça, então ele estendeu parte do corpo e se agarrou a um galho como o Homem-Aranha. Pousou em segurança no tronco. Notou que o sapo não estava recuando. Em vez disso, tentava atraí-lo para o lago, onde tinha vantagem. Depois da batalha na colmeia, ele ficou meio convencido. Agora percebeu algo. Ali fora, você nunca sabe quem é o caçador e quem é a presa. Lembrou a si mesmo de manter a humildade. O sapo perdeu o olho direito no ataque. Ficou furioso. Saltou em direção a ele enquanto pendia do galho. Ele já tinha usado todas as pedras. Seguiu seu instinto e atacou primeiro. Mas para sua surpresa, o sapo comeu o que ele disparou. Isso o pegou de surpresa. O sapo subiu na árvore e disparou a língua. Agarrou. Ele foi puxado, segurou firme no galho. Infelizmente, o galho quebrou. Ele entrou em pânico, estava prestes a ser comido. Numa tentativa desesperada de escapar, torceu a parte do corpo que segurava o galho e espetou direto na boca do sapo. O sapo caiu, sangrou muito ao voltar para a água. Essa foi por pouco. O cadáver afundou lentamente e desapareceu. Ele ficou um pouco desapontado. Caiu na água, então não pôde decompor. A superfície mostrou algumas bolhas. Então, de repente, um ataque disparou contra ele. Metade do seu corpo foi destruída instantaneamente. A força era avassaladora. Até quebrou as árvores atrás dele ao meio. O sapo surgiu de novo e o engoliu. Sua aparência tinha mudado. O ataque que usou se chamava Queda Santificada. A expressão do lodo era basicamente: que diabos é isso? A criatura jogou a cabeça para trás, boca escancarada. Seus olhos saltaram enquanto o corpo se contorcia violentamente. Ele liberou um líquido vermelho dos olhos e tentou atingir o lodo. O lodo estendeu parte do corpo para alcançar o galho e se transferir. Ele balançou e pulou de um galho para outro. Ele afirmou que um lodo sábio não luta quando as chances estão contra ele. Ficou surpreso ao saber que o monstro sapo tinha uma terceira forma. Se fosse esse o caso, por que o que foi comido pelo pássaro cobra antes não se transformou ou lutou? Ele sabia que não era uma diferença de habilidade entre indivíduos. Imaginou como um monstro de baixo nível merecia uma forma tão insana. Achou estranho, mas decidiu focar em recuar primeiro. Ele se assustou quando o bicho chegou perto. Aparentemente, o sapo também usava a língua para balançar e se mover como ele. Os nervos nos olhos saltaram. Ele ativou o chicote sanguíneo. Um tentáculo vermelho disparou dos olhos, cortou a parte tentacular do corpo do lodo e o arranhou. Instantaneamente, ele perdeu 199 pontos de vida. O sistema o alertou que um objeto estranho invadiu suas células. A decomposição começou. Ele ficou chocado ao saber que o sangue era tóxico, e nem a resistência a veneno podia parar. O sapo atacou com uma chicotada de língua, grudou nele, e ele foi esmagado no chão. Mas ele não entrou em pânico, já que ataques físicos não causam dano a ele. Inesperadamente, ele caiu na água. O sapo avançou com a boca aberta, pronto para engolir o lodo. Ele fechou a boca sobre o lodo. Ficou tudo calmo por um segundo, até o sapo perceber que o lodo estava saindo de sua boca. O lodo saiu lentamente. Ele perdia pontos de vida constantemente por causa do ácido na boca do bicho.
Antes de ser digerido, ele precisava ejetar seu corpo principal, mas só forçar a boca do sapo aberta consumiu toda a sua força. Ele não conseguia se dividir. O sapo o empurrou de volta para dentro, ele não tinha mais escolha. Ele arriscou e uma parte do seu corpo caiu na água. A água entrou nele, o sapo começou a engasgar. Seu plano era entupi-lo até a morte, mas o sapo lutou e ainda o forçou mais fundo na boca. O lodo foi forçado a consumir todo o mel e ganhou 400 pontos de vida continuamente. O lodo resistiu absorvendo mais água e ficando maior. Eventualmente, o sapo explodiu e o lodo ficou livre. O sistema notificou que ele derrotou o lixo e ganhou pontos de experiência. A decomposição do objeto estranho foi um sucesso. E ele obteve um anticorpo. Ele ficou pasmo, porém. Ele tinha ficado enorme. Ele obteve pressão osmótica, regulação no máximo. Seus pontos de vida estavam em 11.870 de 924. O excesso de vida seria limpo em 1 hora. A água continuava entrando. Como o tamanho do seu corpo aumentou, ele tinha fluido celular suficiente para regular as mudanças na pressão osmótica. Foi um ganho inesperado. Mas ele não gostou que seus mais de 10.000 pontos de vida desapareceriam logo. Foi uma conquista que ele obteve após esvaziar seu inventário, então decidiu aproveitar ao máximo. Com seu tamanho atual, ele se imaginou como um Godzilla. Teve uma ótima ideia, que foi o jogo chamado Bola Grudenta Rolante. A decomposição do lodo foi um sucesso. Ele ganhou pontos de experiência. Ele se movia assim, então continuou ganhando mais experiência. Ele continuou a explorar o lago. Peixes fugiam, mas ficavam presos facilmente em seu corpo. Mesmo tendo se adaptado à pressão osmótica, a resistência ao se mover na água ainda era demais. Aqueles monstros peixes eram ágeis, então ele confiou na vantagem do tamanho para pegá-los, mas não valia a pena. Então ele decidiu voltar para a margem. Ele se moveu lentamente, mas eventualmente chegou lá. Muitas coisas estavam presas nele, como pedras. Havia também folhas e outros materiais. Ele conseguiu chegar à margem em segurança. Algumas lontras que estavam prestes a comer os peixes o notaram. Ele deu um oi para elas. Quando o viram, ficaram morrendo de medo. Ele se ergueu sobre elas com todo tipo de coisa e até criaturas vivas presas em seu corpo. Ele as cobriu com seu corpo, mas ele só pegou os peixes e deixou as lontras ilesas. As duas ficaram pasmas. Como já havia muitos recursos, ele escolheu não matar indiscriminadamente. Ele deixou os monstros fofos irem por enquanto. Ele queria manter a última prova de que ainda tinham alma humana. Ele viu um esquilo no caminho. As pontas das orelhas estavam brilhando em vermelho. Ele deixou cair sua noz e entrou em modo de combate. Suas sobrancelhas e cauda explodiram em chamas. Ele atacou primeiro usando bolas de fogo. O lodo ficou maravilhado ao ver magia de fogo e rapidamente percebeu que era super eficaz contra ele. Ele perdia continuamente 60 pontos de vida. Ele avisou ao fofinho que, como ele começou a confusão, não deveria culpá-lo. Ele o engoliu enquanto dava uma bronca que brincar com fogo é proibido na floresta. Ele o decompôs e deixou seus ossos. O sistema o notificou sobre os pontos de experiência que ganhou. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, feras estavam presas em uma luta. Uma grande fera lagarto foi atingida por algo que parecia uma árvore. Ela era alta e retorcida, como uma árvore viva feita de carne pálida. Membros longos como galhos se estendiam de seu corpo, dobrando-se em ângulos agudos, enquanto um núcleo brilhante pulsava dentro de seu tronco dividido. O lagarto gritou ao levar um golpe enorme na cabeça. Ele contra-atacou com uma bola de água, que na verdade era cuspe ácido. Uma parte da árvore derreteu. Ela ejetou uma criatura parecida com lodo, que mergulhou em outro tronco e se fundiu com ele. O lagarto estava ficando irritado. Ele usou investida selvagem e avançou. A árvore estendeu suas vinhas para atingir o lagarto e impedi-lo de chegar perto, mas o lagarto desviou bem, até que uma vinha disparou do chão. O pé do lagarto foi contido, e uma vinha o perfurou. A vinha dentro do corpo do lagarto produziu flores lentamente, e essas flores desabrocharam. O lagarto sentiu que algo estava errado, até que seus globos oculares foram cobertos por pequenas bolhas, e então essas bolhas explodiram. Ele estava com tanta dor que começou a se mover descontroladamente e cortou as vinhas que o prendiam. A árvore não esperava que ele pulasse tão alto e caísse em suas costas. Seus olhos ainda sangravam sem parar. Depois disso, ele se levantou imediatamente. Usando sua língua, ele ativou a visão térmica para que pudesse sentir tudo ao seu redor. Ele avançou e rolou o corpo, fazendo alguns galhos da árvore quebrarem. Depois disso, ele criou uma certa distância, então liberou um jato de água que estava misturado com veneno. O núcleo da árvore começou a se desintegrar. Então o lagarto soltou um rugido alto. Seu corpo tremeu e suas veias saltaram. Então ele se transformou. Ele sentiu algo grande. Era o lodo. Simultaneamente, o sistema detectou um objeto estranho e ativou o anticorpo. A decomposição foi um sucesso, e ele ganhou pontos de experiência. Após receber outra notificação como essa, ele ficou curioso sobre o que era aquele objeto estranho. Decidiu não prestar muita atenção, já que já tinha anticorpos. Ele se apressou e engoliu mais, pois não restava muito tempo. Ele continuou rolando, mas sentiu que algo não estava certo. Logicamente falando, a área que ele cobriu de lodo deveria ter dezenas, se não 100 acres. Ele se perguntou por que a floresta era tão densa.
Ele considerou que a própria Terra poderia estar se movendo. Ele viu a silhueta de uma explosão, mas ela desapareceu instantaneamente. Ele pensou que estava apenas imaginando coisas, porque não havia som algum. O sistema o notificou que o tempo acabou. Ele limpou os pontos de vida em excesso. Ele estava de volta à sua forma original. O lodo estava agora no nível 49. Seu traço era decompositor, e ele alcançou o título de Senhor das Criaturas Fracas. Seus pontos de vida estavam em 2.891 de 2.891. Ele tinha 16,8 pontos de aprimoramento de habilidade restantes. Sua decomposição estava no nível 7, pulsação estava no máximo, resistência a veneno estava no nível 7, spray de citoplasma estava no nível 6 e comando central estava no nível 2. Ele ficou impressionado que, depois de todo aquele caos, ele chegou ao nível 49. O sistema o notificou que a sobrecarga nutricional estava completa, e o próximo requisito de ativação foi aumentado em 5 vezes. Nenhum ponto de experiência seria ganho ao decompor qualquer coisa dentro de 1 hora. Seu espaço estava cheio, então ele precisava limpá-lo. Ele se perguntou o que significava Senhor das Criaturas Fracas. Para ele, soava como ser o chefe de um jardim de infância. Ele decidiu limpar o espaço do lodo primeiro. Mesmo tendo expandido, havia lixo demais, e isso estava o deixando doente. Seu corpo inchou e apertou, o lodo se acumulando em dobras grossas. O único olho saltou e tremeu enquanto tudo lá dentro empurrava para cima, prestes a ser expelido. Ele vomitou todo o lixo, como ossos. Ele se sentiu aliviado quando terminou. Agora que despejou tudo, sentiu-se mais leve, mas como não ganharia pontos de experiência na próxima hora, não tinha ideia do que fazer. De repente, o sistema o notificou que quando ele atingisse o nível 60, poderia escolher entre mudança de classe ou evolução. Como ele esperava, era o caminho para os monstros neste mundo ficarem mais fortes. Ele imaginou magia de lodo, como mimetismo. Esse tipo de mudança faria com que tanto a mudança de classe quanto a evolução trouxessem uma transformação real, como animais ganhando inteligência, e com essa forma, ele poderia aprender magia e dominar o mundo inteiro. De repente, ele ouviu o som de asas batendo. Algo passou voando por ele. Eram 3 abelhas magas. Ele ficou surpreso ao ver as 3 juntas. Decidiu segui-las. Ele as alcançou rapidamente. Havia grandes protuberâncias conectadas ao redor das árvores. Ele ficou impressionado ao ver que os ninhos estavam ligados em manchas em uma escala massiva. Ele se perguntou se essa era a versão evoluída de um enxame como um coletivo. As abelhas estavam ocupadas com seus próprios papéis, até que uma fera de 2 pernas pisou em um dos ninhos, partindo-o ao meio. Era um pássaro enorme, e ele começou a comer os ovos nos ninhos. O lodo se lembrou daquele pássaro. Ele já tinha encontrado antes, mas sua cor estava um pouco diferente agora. Ele ainda se lembrava de como estava apavorado naquela época, tão assustado que quase perdeu a vontade de sobreviver. Felizmente, o bicho não se interessou por ele na época. As abelhas o cercaram. Elas atacaram, mas foi ineficaz. Tentaram mirar na parte da cauda de cobra do corpo dele, mas também foi ineficaz. Elas cobriram cada centímetro do corpo dele, e o pássaro simplesmente as sacudiu. As abelhas magas criaram várias bolas de fogo e as fizeram chover sobre a fera. Isso causou uma explosão massiva. O lodo se sentiu um pouco nervoso. Felizmente, ele conseguiu se esconder atrás de uma pedra. O poder destrutivo era muito maior do que o ninho que ele atacou antes. Suas habilidades claramente passaram por um salto qualitativo, não apenas quantitativo. O pássaro absorveu o fogo. Sua barriga inchou e as chamas foram extintas. As abelhas magas não esperavam por isso. Agora elas tremiam de medo. O pássaro entrou em fúria, perseguindo e atingindo as abelhas enquanto destruía o ninho no processo. Sua cauda de cobra ficou vermelha. Ele tinha visão térmica. Ele localizou a posição da abelha rainha e, sem hesitação, a devorou. Ele mastigou a abelha rainha ao meio junto com os ovos. O lodo notou que seu corpo só ficava vermelho depois de absorver chamas. Ele também percebeu que matar a abelha rainha eliminou todo o enxame. Claramente não era uma criatura de baixo QI. Com tantos cadáveres por perto, ele coletou silenciosamente alguns enquanto permanecia escondido, armazenando-os para decompor após 1 hora. O pássaro se assustou de repente quando sua cauda congelou. Alguém tinha usado uma habilidade de gelo. Eram os aventureiros. Eles seguiram a reação mágica da explosão e descobriram essa cena, mas era apenas uma fera mágica intermediária. Nia a reconheceu como uma garça-cobra. Reiki os avisou para não baixarem a guarda porque ela já parecia estar no nível de Lorde. O lodo viu os humanos de antes. Parecia que eles planejavam caçar o pássaro estranho. O gelo na cauda derreteu lentamente. Eventualmente, a cobra conseguiu se mover. O pássaro ficou irritado com os aventureiros. Reiki disse a Cole para acabar com ele com magia de gelo de alto nível. Ele compraria tempo para ele cantar. Cole agradeceu pela ajuda. Prometeu derrubá-lo em um golpe. O pássaro atacou com suas garras. Reiki bloqueou com seu escudo, mas não foi fácil. Suas pernas tremeram com a força. Ele percebeu que a coisa era forte. Depois que os monstros de alto nível desapareceram, ele deve ter banqueteado e evoluído. Ele usou um contra-ataque de escudo e o empurrou para longe, mas o bicho jogou pedras nele, seguido por um ataque da cobra. Nia disse ao pequeno aço para usar a investida. Ele bateu com força no pássaro, o que fez a cobra errar o alvo.
Essa foi por pouco para Rake. A cobra avançou novamente, ainda mais agressiva, enquanto o pássaro parecia que ia vomitar. Ele vomitou fogo. As chamas eram massivas. O pássaro usou um feitiço de alto nível chamado Sopro de Pseudo-Dragão. Eles tiveram que se defender, então Cole fez seu movimento. Ele lançou um feitiço de alto nível, Barreira Glacial, e bloqueou o fogo. Mas as ondas de chamas continuaram vindo até causar uma explosão massiva. O Lodo se sentiu assustado e maravilhado ao mesmo tempo assistindo aquele nível de magia. Ele sabia que se fosse um pouco maior, já seria bucha de canhão. A barreira de gelo aguentou. Cole deu tudo o que tinha. Suas veias já estavam saltando. Quando ela se estilhaçou, o fogo quase tinha acabado, mas as consequências foram ruins. O Lodo ficou impressionado com o quão forte era. Isso o fez se arrepender de não saber magia. Cole se sentiu frustrado porque seu canto foi desperdiçado. Agora ele não poderia usar magia de alto nível por um tempo. Rake disse a Nia para fazer o pequeno aço cobri-lo. O porco liberou os espinhos em suas costas. O pássaro cobriu a cabeça, Rake liberou seu poder e disparou para o céu. O pássaro espiou e ficou confuso. Rake desceu com seu martelo meteoro. Ele bateu na cabeça do pássaro. O impacto estilhaçou o chão. A cobra sibilou alto de dor. A cabeça do pássaro ficou ensanguentada. Isso resolveu. Ele foi derrotado. A garça-cobra já tinha a força de uma fera mágica de alto nível, mas como esperado, o capitão era confiável. Isso fez o Lodo perceber que o pensamento de combate humano combinado com trabalho em equipe era melhor do que força bruta, permitindo que eles derrotassem inimigos mais fortes. Ele decidiu encontrar uma maneira de se agarrar à coxa daquele humano o mais rápido possível. Rake virou as costas para o inimigo e disse a Nia para tentar ler as memórias do cadáver e procurar pistas sobre o mestre da guilda deles. Inesperadamente, a cobra se levantou e mordeu Rake no ombro. Então a cobra ensanguentada recuperou a consciência lentamente. Cole usou um espinho de gelo na cobra. A parte da cobra da garça-cobra tinha veneno petrificante. Ele disse a Nia para dar rapidamente uma poção de purificação ao capitão. Nia fez como mandado. Rake virou a garrafa, mas engasgou. Sua garganta já tinha virado pedra, então ele não conseguia engolir. Ele deixou cair a poção e foi completamente transformado em pedra. Cole disse a ela que não havia tempo para lamentar. Ela tinha que correr. Ela hesitou. Eventualmente, ela montou no porco e eles começaram a correr. A garça-cobra absorveu a energia vital do capitão, então ela se recuperaria totalmente em breve. Eles recuaram imediatamente. O pássaro os viu e estava claramente em busca de vingança. Cole bebeu uma poção. Ele admitiu que eles tinham calculado mal a garça-cobra. Ela já tinha o poder de um Lorde Monstro de alto nível. Mas contanto que eles pudessem escapar dentro de uma semana e pedir à igreja para enviar um sacerdote real, eles ainda poderiam salvar o capitão. De repente, ela apareceu bem no caminho deles. Ele não esperava que ela se recuperasse tão rápido. Ele assumiu o comando da luta. O pássaro avançou contra ele. Nia estava aterrorizada. Ela perguntou o que eles deveriam fazer agora. Ele disse para ela não ter medo, pois já tinha um plano. Mandou que ela guardasse sua magia para fugirem daquele lugar horrível depois. Ele usou um feitiço intermediário, a Gatling de gelo. Atingiu a perna e boa parte do corpo da ave. O pescoço dela inchou. Cole percebeu que ela ia conjurar um feitiço de alto nível de novo. Mandou Nia ignorar tudo e apenas correr. Ela perguntou qual era o plano. Não tinham escolha. Se ele não aprendesse, nenhum dos dois escaparia. Agradeceu pela poção mágica. Enquanto a bola de fogo vinha, gelo começou a cobrir seu corpo. Ele conjurou um feitiço de alto nível e se selou numa barreira glacial. Nia parecia desesperada. Enquanto o gelo bloqueava o fogo, ela se forçou a correr. Ela queria escapar e denunciar aquela floresta estranha à igreja. Uma coruja voou sobre ela, ouviu um piu-miu e se surpreendeu. A conexão mágica fora cortada, então achou que ela tinha sumido. Com a visão dela, achar a saída seria fácil, mas de repente, ela mudou de direção. Pousou num galho e ativou a queda santificada. Seu corpo começou a brilhar. Ela travou o olhar nela. Nia empalideceu. Ao mesmo tempo, num lugar selado, cadáveres de bestas estavam espalhados por toda parte, e Gon estava sentado no centro. O sistema avisou que seu status atingiu o limite de tempo. Fadiga e outros efeitos negativos não seriam mais ocultados. Além disso, seu empréstimo de mana venceu. Começou a drenar sua energia para quitar a dívida. Ele entendeu. Especialmente ao ver a montanha de cadáveres à frente. Os corpos se agruparam e falaram com ele. Disseram que podiam vê-lo ofegante. Em 2 anos ele matou todas as bestas mágicas da floresta. Aquele monstro morreu pelas mãos dele inúmeras vezes. Perguntou se ele finalmente gastou todos os seus recursos. Quem falava era o rei da floresta do pântano, Kedoya Lawa. Mandou ele falar em vez de resmungar. Perguntou se ele olhava para o que chamavam de sistema. Sabia que Gon dependia dele para elevar sua guilda a uma das 8 grandes. Então falou sobre o segredo dentro de seu corpo. Eles reuniram conhecimentos de outros universos e o chamaram de Transmigrador. Deram tudo, sem hesitar, só para matá-lo. Caíram numa armadilha, mas não esperavam que ele ficasse tão forte escondendo trunfos. Decidiu dar uma última chance. Após destruir tudo, o transformaria num fantoche. Ele poderia se juntar a eles ou trabalhar no grande plano de ascensão dimensional. Ele disse que pensaria. Logo depois, disse que terminou de pensar, pegou sua arma e cortou aquela escória. A resposta foi simples.
matar. Mas Kadoya Lawa disse que não importava quantas vezes, era inútil. Dentro da barreira eterna, era imortal. Transformou seu corpo numa forma com várias cabeças. Disse que, por mais forte que fosse, ele ainda era apenas carne mortal. Vê-lo ofegar provava que ele estava no limite. Como recusou cooperar, ele o mataria. Gon pegou algo do inventário, um recipiente com um líquido dourado. Ele quebrou e deixou o líquido espalhar. Era água benta verdadeira. Kadoya Lawa perguntou o que era. O líquido se espalhou e sua presença o perturbou. Então começou a chover água benta. Esse líquido queima a alma. Mesmo que não ganhasse imortalidade física, nada importava contra isso. Uma pena ter que usar. Ele guardava para o mentor por trás de tudo. Kadoya Lawa o amaldiçoou, exigiu saber onde achou aquilo, continuou xingando até seu corpo finalmente desaparecer. A água benta se espalhou. O sistema avisou que uma reação de alta energia foi detectada e o alvo ia se regenerar. Um pilar de luz dourada explodiu, rasgando o chão enquanto destroços voavam. A energia girou violentamente, dominando tudo. Pedaços da criatura foram explodidos e lançados pelo ar. Abaixo, Gon estava no meio da destruição, arma em punho, com restos espalhados. Ele confirmou que o golpe final foi a queda santificada, mas a água benta queima a alma. Se a alma se vai, nem a queda santificada pode restaurá-la. Kadoya Lawa entrou no modo queda santificada, seu corpo massivo se abrindo no ar. Um núcleo dourado brilhava no centro, enquanto tentáculos se espalhavam, irradiando poder. Ele riu, gostando de como Gon quase o matou. Sabia que Gon não esperava que seu trunfo falhasse. Gon percebeu que ele ganhou poder de adaptação. Perguntou como obteve tão rápido. Kadoya Lawa agradeceu. Perguntou se lembrava do dedo do Imperador Dragão que ele cortou antes. Pensou em quão poderosa era sua arte com a lança para cortar até a pele do Imperador. Após cortar, o dedo sumiu e ele não sentiu mais na floresta. Queria saber como ele fez. Felizmente, alguns monstros fracos que não sabiam de nada tocaram nele. Isso ativou o traço de inviolabilidade do Imperador Dragão, permitindo sentir o cadáver e reclamá-lo. Usou a técnica de recuperação de cadáver. Tudo fez sentido. Gon enviou o dedo para longe para não ser detectado. O motivo era simples. Ele o cobriu com água benta. Se tivesse usado aquela quantidade antes, a alma dele teria sido destruída. Mas como Gon escondeu, ele teve tempo de se adaptar à água benta restante. Foi assim que ganhou a adaptação. Agora que as cartas de Gon estavam expostas, ele estava pronto para matar. Uma mão de pedra gigante saiu do chão, dedos abertos enquanto pedaços de rocha caíam. Tentou esmagar Gon. O chão rachou violentamente, dividindo-se em placas afiadas. Rachaduras se espalharam enquanto a terra colapsava. Mais mãos de pedra surgiram do chão destruído. Rochas se quebraram e choveram enquanto forçavam a subida. Então um impacto violento aconteceu. Tudo ficou borrado enquanto a força batia repetidamente. O chão cedeu, formando um poço profundo. Kadoya Lawa chamou isso de enterro terrestre. No subsolo, Gon usou 20 camadas de efeitos de runas elementais com a habilidade de absorção de terra. Ele forçou a saída. Avançou com sua lança perfurando tudo. Kadoya Lawa sabia que por mais forte que fosse a arma, a durabilidade acabaria. Perguntou a Gon quanto tempo ele pretendia lutar. Contra-atacou com magia do abismo, o grito necrótico. Gon brilhou em azul enquanto a energia se acumulava. Ele se manteve firme, carregando poder enquanto uma força vermelha surgia. Recebeu um aviso de que a durabilidade da arma estava no limite. Foi avisado para consertar logo. Sua resistência mágica caiu abaixo de 20%. Seu corpo entrou em fadiga e foi aconselhado a descansar. Mesmo sangrando, ele avançou e usou o soco espiral de 1 polegada. Foi avisado que usar artes marciais de alto nível naquele estado causaria danos irreversíveis, mas ele não ligou. Sua arma quebrou. Kadoya Lawa viu e ficou satisfeito. Gon foi dominado, bateu no chão. Seu braço esquerdo sangrava muito, estava arruinado. Kadoya Lawa o chamou de tolo. Disse que ele deveria morrer em silêncio em vez de sofrer. Não podia acreditar que ele ainda pensava num jeito de virar o jogo. Gon se arrependeu de guardar suas habilidades. Admitiu que Kadoya estava certo, deveria ter usado toda a água benta desde o início. O dedo do Imperador Dragão apareceu. Kadoya se despediu. Disse que não importava o sistema, ele nunca venceria, pois enfrentava toda a Santa Sé. A garra de dragão gigante desceu, mas Gon parecia determinado. No último momento, puxou algo do inventário, um pergaminho, o favor do Rei Demônio. Kadoya Lawa se surpreendeu com o contrato demoníaco. Chamou Gon de hipócrita por se opor ao plano enquanto fazia um acordo com um demônio. Implorou ao Papa para salvá-lo. Mãos enormes desceram para esmagá-lo. Aquela técnica era o aperto do esquecimento. Depois disso, ele virou cinzas. Então o demônio saiu do vazio. Cumprimentou Gon dizendo que fazia tempo. Zombou do estado patético dele. Ele parecia igual a quando falhou em descer naquele universo pela primeira vez. Riu alto dizendo que trazia lembranças. Disse que nunca esqueceria a bondade de Gon. Como recompensa, ofereceu seu poder. Com ele poderia ficar forte o suficiente para eliminar aqueles canalhas. Perguntou o que o transmigrador achava. Gon rasgou o contrato e disse que estavam quites. O demônio ficou irritado por ele não cair na lábia. Deu um conselho. Disse que viu o rosto dele no momento da morte. Depois o demônio foi puxado para outro universo.
Então ele sumiu. A vida de Gon estava em 2189 de 2.865.981, e ele estava sem mana. Como o alvo foi apagado, ele não ganhou experiência. O selo de campo foi levantado. O sistema avisou que o Monolone ainda drenava sua vida para pagar a dívida. Foi mandado recuperar imediatamente. Gon sentou. Ele não parecia nada bem. Imaginou se a convocação da Esperança da Coordenada funcionou. Queria conectar ao sistema para comunicação. Foi avisado que a conexão falhou. Sistemas de transmigradores não são ligados. Enquanto isso, o Bolor de Lodo recebeu um aviso de que a decomposição falhou. O alvo não era matéria orgânica. Ele tentava comer o Rake. Precisava confirmar se o homem virou pedra. Ele pulou do corpo e decidiu pegar o equipamento, então saiu correndo. Pensou que se ajudasse os humanos em perigo, talvez pudesse pegar uma carona até a cidade deles. Ele parou ao ver a parede de gelo. Sabia que o mago fez aquilo, então esperava que estivessem perto. Supôs que já tinham matado aquele avestruz. Planejou pegar um saque enquanto estava lá. Mas por segurança decidiu observar primeiro. Usou busca. Ficou chocado com o que viu. Um corpo humano assado jazia na frente da ave. A cobra envolveu o corpo e o jogou direto na boca da ave. De repente a ave chicoteou a cabeça. O Bolor de Lodo correu na hora. Não esperava que houvesse outro. A ave estava ficando mais forte. Pensou que a garota também poderia estar morta. Ao mesmo tempo, a coruja ficou selvagem. Atacou Naya com um mergulho. Ela percebeu que não era mais sua companheira. O pequeno Steelback usou espinha dorsal. Se mergulhasse, seria perfurado. Então parou e usou o vendaval do bico de ferro. Tinha várias cabeças e seu movimento criava lâminas de vento que cortavam as árvores. Uma grande parte da floresta foi afetada. Troncos caíam um após o outro. Nia só pôde se proteger. Naquele momento, o Bolor de Lodo passou. Nia implorou por alguém, qualquer um, para salvá-la. Imaginou como Miwu acabou assim. Ela viu o pequeno Steelback enterrado sob os troncos. Disse para não ter medo. Transferiria mana para ele se recuperar logo. Miwu soltou um grito alto. Suas cabeças se fundiram em uma. Seu pescoço esticou e avançou direto nela. Ela instintivamente usou controle mental. Miwu parou. Então Nia foi puxada para outra dimensão, sentiu alívio por o contrato não ter quebrado. Ela entrou em seu mundo espiritual. Viu um anjo lá dentro. Miwu estava sendo carregado por ele. Perguntou por que um anjo nobre existiria no mundo espiritual do pequeno Miwu. O anjo a chamou para perto, mas seu rosto se contorceu. Revelou um monstro vermelho aterrorizante. Ela gritou e implorou por ajuda. Enquanto isso, o pequeno Steelback gritava para chamar a atenção de Miwu, pois ele ia comer Nia. De repente, ele foi atingido. O Bolor de Lodo balançou o martelo. De novo e de novo, Miwu levou vários golpes pelo corpo. Nia notou a arma de Rake. O Bolor de Lodo usou pulsação máxima, sua experiência de nível 49 e controle de gigantificação para manejar o machado. Seu controle sobre o citoplasma atingiu a perfeição. Era como usar uma mão flexível. Seu ataque era conhecido como o martelo meteoro do Bolor de Lodo. Se pedras eram balas, aquela arma era um canhão. Ele estilhaçou o tronco que prendia o pequeno Steelback. Mas perdeu o controle por um momento e o machado o atingiu por acidente. Nia agradeceu por salvá-los. Ela pegou o Bolor de Lodo. Parecia familiar para ela. O Bolor de Lodo esperava que ela o reconhecesse, mas ela achou que era o capitão, usando o corpo do monstrinho para salvá-la. E então foram interrompidos quando o pequeno Steelback os avisou. Miwu se levantou. Mesmo ferido, parecia louco e pronto para devorá-la. Ela perguntou ao pequeno Steelback se ainda podia lutar. Começou a transferir mana para ele. Enquanto isso, o Bolor de Lodo usou busca. Seu corpo se espalhou ao redor de Miwu, e ele ativou a pulsação máxima. Uma parte de seu corpo provocou Miwu, então ele a comeu. Enquanto estava distraído, ele atingiu sua virilha com um machado. A dor foi tão intensa que ele nem conseguiu fazer som. Quando se recuperou, avançou direto nele. Mas o pequeno Steelback o derrubou. Ele ficou suspenso no ar. Então o Bolor de Lodo balançou o martelo. Ele girou pelo ar e lançou seu ataque, o canhão plasmático. Explodiu o corpo de Miwu. A força foi tão grande que o martelo ficou preso num tronco. Ele percebeu que usou poder demais. Nia olhou para o corpo de Miwu com expressão triste. Então ela lembrou. O Bolor de Lodo era o monstro que ela encontrou na fogueira antes, e também o que ela viu pela visão de Miwu. Ela achou que ele a seguia, então perguntou se ele tinha um apego especial por ela. Se fosse verdade, a compatibilidade deles seria muito alta. O Lodo ficou feliz. O momento que ele esperava finalmente chegou. Ela perguntou se ele formaria um pacto de estimação com ela. Prometeu criá-lo bem. O sistema avisou ao Bolor de Lodo que, ao assinar um contrato de servo com um humano, ele perderia permanentemente o acesso ao sistema. Ele percebeu que tinha que escolher, manter o sistema ou ganhar uma mestra. O Bolor de Lodo admitiu que o sistema era bom, mas não se comparava às heroínas fogosas dos quadrinhos clássicos. Imaginou-os correndo ao pôr do sol como parte do treino. Eles enfrentariam desafios constantes como batalhas de Pokémon. No final, venceriam e tornariam mestre de pets a profissão mais popular. Claro, o Bolor de Lodo evoluiria para um homem bonito, e juntos derrotariam o Rei Demônio, casariam e viveriam felizes para sempre.
O Bolor de Lodo se perdeu na fantasia. Como histórias de sistema já eram clichês, parecia natural escolher uma garota bonita como mestra. Ele já tinha planejado os próximos 100 episódios na cabeça, então decidiu. Ele estava prestes a dizer "eu aceito", mas de repente a cabeça de Nia caiu. O Bolor de Lodo congelou. O pequeno Steelback ficou furioso. O ataque veio da ave espancada. Ela usou o Círculo da Morte do Vento, enviando lâminas de vento, cortando tudo ao redor, as árvores e a cabeça de Nia. Uma de suas cabeças cresceu uma garra grande, e a outra começou a se regenerar. Uma cabeça grotesca e carnuda pendia de cabeça para baixo num pescoço esticado. Sua pele estava inchada e irregular, um olho saltado enquanto um sorriso retorcido revelava dentes. O pequeno Steelback não hesitou e avançou. O Bolor de Lodo não podia acreditar que a cabeça que ele esmagou estava crescendo de novo. Gritou para o porco não avançar, mas ele continuou. Assim que chegou perto, a ave apontou um dedo e usou o raio atávico. O porco virou algo estranho. Parecia um pequeno lagarto com corpo longo e membros curtos. Sua pele tinha escamas fracas, e seu rosto parecia redondo, com olhos arregalados e focinho rombo. Ele fugiu. O Bolor de Lodo sentiu um calafrio. Ele regrediu. Não podia acreditar que aquele tipo de magia existia. Então percebeu que aquela não era mais a coruja. A criatura falou de repente, dizendo que aquilo era muito problemático. Havia tantos recursos, mas que Doelau ainda falhou em lidar com uma questão tão pequena. A cabeça da ave mudou e formou um rosto humano. Era Merlin, o mestre da Guilda do Chapéu Azul, membro da igreja e um dos 7 cavaleiros sagrados. Ele reclamou que o velho da Santa Sé deveria tê-lo ouvido desde o início para não ter que limpar aquela bagunça. Sentiu que a barreira de aprisionamento sumiu, mas não tinha intenção de deixar Gon escapar. Ele usou a asa da tempestade, e uma asa holográfica azul apareceu atrás de suas costas. Então disparou para o céu. O Bolor de Lodo só pôde assistir, não podia acreditar que um humano podia voar assim, usando magia para transferir a consciência para o cadáver da coruja. E como ele era fraco demais, foi completamente ignorado. Parecia exatamente como quando chegou a este mundo. Tantas coisas aconteceram tão rápido que ele precisava de tempo para processar. Então pensou em Nia como mestra, mas o contrato não estava completo. Ao mesmo tempo, sentiu alívio por ainda estar vivo, mas então percebeu que não estava certo. Sua amiga tinha acabado de morrer. Pensar assim não parecia humano, embora tecnicamente ele não fosse mais humano. Ele decidiu se vingar. Mesmo que não pudesse matá-lo, pelo menos jogaria um rosto cheio de citoplasma no inimigo. Do outro lado da floresta, o sistema notificou que o pagamento do empréstimo de Mono estava completo. Vida restante, 789 de 2.865.981, 0 de 377.845. Emitiu um aviso de que o braço esquerdo do hospedeiro estava gravemente danificado e precisava de tratamento imediato. Após o tratamento, o status energético voltaria. Gon mandou o sistema parar de dizer o óbvio. Ele não tinha mais nada. Pediu para ajudar a contatar o transmigrador convocado pela Esperança da Coordenada. O sistema respondeu que a comunicação de longa distância não era possível antes da conexão inicial. No entanto, podia detectar sinais na mesma frequência. A boa notícia era que ele estava se aproximando de um sinal mais forte. Sabia que a Santa Sé enviaria mais pessoas para limpar as coisas. Isso o fez decidir pegar um novo transmigrador e sair antes que chegassem, depois se reagrupar. Sangue pingava enquanto ele caminhava. Enquanto isso, o Bolor de Lodo achou que encontrou seu alvo. Pulou pronto para atacar, atingiu a armadura, ficou confuso ao senti-la. Algo não batia com o que esperava. Gon caiu no chão. O Bolor de Lodo percebeu que não era um pescoço, eram apenas borlas no capacete. Ele rapidamente pediu desculpas e explicou que a floresta estava escura demais. Então julgou mal e atacou a pessoa errada. Ele acrescentou que o cara usava um capacete chamativo sem motivo. Então perguntou se ele ainda estava vivo. Gon o agarrou. Ele estava furioso. Reconheceu a arma de Hawk e sentiu o cheiro do sangue de Naya nele. Ele o acusou de matar os membros de sua guilda e presumiu que ele era um servo da igreja. As palavras do Bolor saíram abafadas. De repente, a conexão do sistema foi estabelecida. Gon se surpreendeu ao ver que ele tinha uma interface de sistema. Ele perguntou se ele era um transmigrador. Ao mesmo tempo, o Bolor de Lodo percebeu que não era o único transmigrador naquele mundo. O Bolor de Lodo e Gon sentaram e conversaram para se atualizar. Gon contou a história básica. Ele explicou que para lutar contra a Igreja Maligna, ativou o Fantasma Nobre, coordenada da Esperança, e invocou o Bolor de Lodo a este mundo. O Bolor finalmente entendeu o porquê de estar ali. Os humanos que conheceu antes eram da guilda de Gon, mas ficou triste ao saber que, com sua força atual, Gon não conseguia nem salvar a garota chamada Nia. O Bolor perguntou como poderia ajudar. Gon disse para ele não ter pressa. Quando ele transmigrou pela primeira vez, era igualzinho a ele, um perdido. Após despertar seu sistema, seguiu passo a passo, completando missões e ficando mais forte aos poucos. O Bolor disse que para Gon foi fácil, já que era humano e podia aprender magia, enquanto ele começou como um organismo unicelular. Reclamou que sobreviver não foi nada fácil. Gon revelou a verdade. Ele também não era humano.
Essa era a real razão de ele sempre usar armadura. Isso fez o Bolor perguntar o que ele era de verdade. Gon respondeu que era algo que humanos odeiam, um Goblin. O Bolor imaginou os Goblins de sempre, criaturas verdes, feias, gananciosas e agressivas que só pensam com a parte de baixo. Baixos, fracos e vivendo no subsolo. Depois de descrever isso, admitiu que a situação de Gon era pior. Se ele tivesse aquela aparência, preferia continuar sendo um bolor de lodo fofinho. Gon removeu o capacete. Ele não parecia nada com aquilo. Tinha orelhas longas e pontudas, pele verde pálida, cabelo branco com tranças e um olho dourado penetrante. Parecia mais um elfo do que um monstro. O Bolor ficou chocado, ele era estiloso demais. Reclamou na hora que era injusto, mas Gon não via assim. Se os humanos descobrissem a verdade, ele seria caçado até o fim. Enquanto isso, o corpo pequeno do Bolor era perfeito para se mover pelas cidades sem ser notado. Ainda assim, o Bolor reclamou que a diferença no design de personagem deles era ridícula. Gon explicou que o grupo que fundou visava remover barreiras e trazer harmonia a toda a vida. Mas até agora, ninguém na guilda sabia sua identidade real. Ele mudou de assunto rapidamente. Não havia tempo para remoer o passado. A igreja já tinha enviado Merlin, o mais cruel dos 7 cavaleiros sagrados, então precisavam agir rápido. O Bolor perguntou por que tanta pressa. Gon sincronizou todas as habilidades mágicas e de combate que aprendeu e as transferiu para ele. O Bolor ficou pasmo. Algo assim era sequer possível? Naquele momento, ele percebeu que sua força estava prestes a disparar. Gon achava que, embora o Papa fosse suspeito, suas ações passadas ajudavam o povo. Então ele aceitou a missão, esperando chegar mais perto da verdade. Mas desde o primeiro passo, ele já tinha caído em uma armadilha preparada para ele. A batalha drenou tudo o que ele tinha, mas ele também destruiu muitos dos trunfos escondidos da igreja. O caminho à frente ficou ainda mais perigoso, então ele precisava de alguém para lutar ao seu lado. O Bolor perguntou o que a igreja e o Papa fizeram para ele odiá-los tanto. Ele sabia que não podia ser algo simples como dominar o mundo. Naquele momento, a transferência de habilidade chegou a 2%, mas o mundo já estava sob o controle da igreja, então esse nunca foi o objetivo de Gon. Ele explicou que a igreja queria sacrificar toda a vida como energia, abrir uma passagem e ascender a um universo superior. O Bolor não esperava que os vilões fossem tão longe. Perguntou como planejavam sacrificar toda a vida. Gon disse que tudo começou quando transmigrou para aquele mundo. Como o Bolor já sabia, ele chegou como um filhote de Goblin, o mais baixo dos baixos. Numa mina escura e abandonada, ele cresceu caçando insetos e comendo restos deixados por Goblins de hierarquia maior. Para sobreviver, teve até que roer restos humanos que capturaram, até completar 5 anos e seu sistema finalmente despertar. Após ganhar poder, ele eliminou todo o mal dentro daquela mina imunda. Ele não conseguia aceitar matar sua própria espécie cegamente, pois sua alma ainda era humana. Resgatou as mulheres que eram tratadas como ferramentas, ajudando-as a escapar e recomeçar em um deserto remoto. Mas após anos de sofrimento, muitas estavam mentalmente instáveis e profundamente marcadas. Felizmente, ele tinha uma habilidade racial especial, que permitia ajudar a estabilizá-las e apoiá-las. O Bolor se solidarizou com ele. Mesmo sendo um bolor de lodo, ele também acreditava que sua alma ainda era humana. Comparou a habilidade especial de Gon com sua própria decomposição. Ele tinha uma ideia de como a habilidade de Gon funcionava. Gon admitiu que invejava a habilidade do bolor. Era simples e eficiente, diferente da dele, que consumia muito tempo e energia. Felizmente, toda vez que ele copula com aventureiras de diferentes profissões, ele sobe o nível de um atributo. Ainda assim, sua habilidade permitia crescer constantemente e ganhar atributos dependendo de com quem trabalhava. Também dava grandes quantidades de experiência, com a habilidade de cultivo duplo. Ele construiu uma base forte tanto em força física quanto mágica. Ele também formou laços próximos com as que salvou e, eventualmente, criou uma família com elas. Querendo dar a elas uma vida melhor, decidiu ir para a capital real. O Bolor sentiu-se levemente irritado, parecia que ele estava se gabando. Gon então disse que ir para a capital real foi o pior erro de sua vida. Por causa daquela decisão, algo terrível aconteceu com suas esposas e filhos. Mas então, com 12% da transmissão, Merlin apareceu de repente. Gon mudou o foco instantaneamente. Mas Merlin tinha lançado lâminas de vento na hora. Foi o mesmo ataque devastador de antes, o Círculo da Morte do Vento. O chão foi esculpido em marcas circulares profundas, e as árvores ao redor foram completamente arrancadas. Merlin já tinha descoberto que a forma real de Gon era um Goblin, mas em vez de nojo, ele ficou intrigado. Se Goblins podiam ter tal talento, ele queria capturá-lo vivo e dissecá-lo para estudo. Era uma pena que o Papa tivesse ordenado sua execução total. Ele ouviu um barulho por perto e soube que Gon ainda estava vivo. Perguntou como ele conseguiu matar Kadoyalawa, que tinha um corpo imortal e poder adaptativo. O sistema avisou a Gon que a durabilidade da armadura simbiótica caiu para 0%. Estava completamente danificada e precisava de reparo imediato. O sistema também aconselhou recuar, já que a situação era desfavorável. Gon mandou o sistema calar a boca.
Merlin achou isso interessante. Ele se perguntou se Gon estava falando com um sistema invisível que eles não podiam ver. Ficou curioso. Se ele tomasse o corpo de Gon, poderia herdar aquele sistema também? O pensamento o deixou excitado. Gon respondeu que o corpo de quimera imortal de Kadoya era resultado de experimentos feitos em incontáveis vidas. Por causa disso, ele chamou Merlin de demônio desumano, um servo da igreja. Merlin achou divertido, questionou-se Gon se ele entendia o que a vida significava. Aos olhos de dimensões superiores, seres como eles nem valiam a menção. Enquanto ele falava, o Bolor jogou pedras nele. Merlin as pegou facilmente. O Bolor não esperava por isso. Merlin zombou de Gon, dizendo ser patético que aquele monstro fraco fosse tudo o que restava. Ele então usou o olhar no Bolor. O Bolor sentiu-se exposto, como se toda a sua existência estivesse sendo vista. Seu corpo congelou, incapaz de se mover. Então Merlin notou algo. Gon tinha sumido. Ele percebeu que foi enganado enquanto estava distraído. Perguntou-se para onde Gon tinha corrido. Gon apareceu de repente acima dele e disse que nunca planejou correr. Ele usou artes físicas, quebra de ponto fraco e atacou de cima. Merlin respondeu com magia do abismo, inferno geométrico. O Bolor achou que tinha acabado. Merlin admitiu que o combate físico era sua fraqueza, mas não deixaria Gon chegar perto de novo. Mas Gon, que deveria ter sido reduzido a cinzas, respondeu que a quebra de ponto fraco funciona na magia também. Ele estendeu a mão e agarrou Merlin, travou no pescoço dele e o jogou no chão com tudo. Gon declarou que mesmo que morresse hoje, levaria Merlin junto. Gon tinha apenas um de 2.865.981 de vida restante. O sistema ativou a última resistência, que duraria 1 minuto. Durante esse tempo, não importava o dano que recebesse, sua vida ficaria em 1. Ele ativou a habilidade Acorde Final. Merlin entrou em pânico ao ouvir isso. Ele lutou para se soltar e perguntou se Gon entendia o custo daquela magia. O sistema avisou que a habilidade substituiria a última resistência e sua vida cairia para 0. Quando isso acontecesse, tanto seu corpo quanto sua alma desapareceriam completamente. Disseram para ele pensar bem, mas não importava mais. Ele ativou o acorde final. O espírito de Merlin começou a ser puxado para fora do corpo. Ao mesmo tempo, o próprio corpo de Gon começou a desaparecer. Ele pediu desculpas ao Bolor. Eles tinham acabado de se conhecer e agora ele tinha que dizer adeus, mas não havia outra escolha. Se Merlin não fosse destruído, nenhum deles sobreviveria. Ele confiou a missão de salvar o mundo ao Bolor e avisou para nunca confiar na igreja. O Bolor caiu em prantos, implorou para Gon não morrer. Ele queria que Gon o levasse adiante. Se alguém tão forte quanto Gon não podia vencer, como um simples Bolor de lodo salvaria o mundo? Um círculo mágico brilhante formou-se acima deles, cheio de símbolos verdes vibrantes. O corpo de Gon dissolveu-se lentamente na luz. Suas últimas palavras foram simples. Acredite em si mesmo. Naquele momento, o Bolor entendeu. Ele não tinha sido invocado apenas para existir. Ele deveria trazer Gon para cá. Então Gon desapareceu. A luz brilhou intensamente e no instante seguinte sumiu, deixando apenas rastros verdes fracos. A armadura caiu no chão. O Bolor chorou incontrolavelmente. Então Merlin apareceu no ar, amaldiçoando Gon. Reclamou que a missão tinha se tornado um fracasso total. Havia velas em formato de mulheres rezando, com rostos calmos e mãos do peito. Apenas uma estava acesa, sua chama tremeluzindo enquanto as outras permaneciam escuras e imóveis. Merlin disse que 5 das velas da vida, feitas para conectar o universo caótico e preparando a ascensão, apagaram de uma vez. Se não fosse pelo fato de que apenas aquele cadáver santificado de um monstro de baixo nível restou para ele possuir, de repente um lodo foi jogado nele. O Bolor cuspiu nele com raiva. Ele declarou que tinha herdado a vontade de Gon, junto com seu rancor por aquela garota. Disse que acertaria as contas com Merlin. Ele agiu como durão, mas secretamente deixou um clone para trás como rota de fuga. Se algo desse errado, ele poderia transferir sua consciência para lá instantaneamente. O rosto de Merlin estava coberto de lodo. Ele parecia irritado. Não esperava que o monstro contratado deixado por Gon ousasse atacá-lo. Disse que o Bolor sofreria no lugar de Gon. Então usou magia do abismo, raio atávico. O Bolor ficou confuso. Além de brilhar como um arco-íris, não sentiu nada. Isso só deixou Merlin mais furioso. Ele supôs que sua alma tinha sido muito danificada e seu poder mágico tinha caído bastante. Ele não podia aceitar aquilo. Ele era o mago mais forte do reino. Não tinha como não conseguir lidar com um monstro fraco como aquele. O Bolor sabia que Merlin já tinha sido espancado quase até a morte por Gon, e Merlin não sabia do seu trunfo escondido. Ele decidiu usar aquela brecha para pegá-lo desprevenido. De repente, o basilisco, o pássaro com cauda de cobra, chutou Merlin. Merlin bateu em uma rocha com uma força enorme, sangue espirrando para todo lado. Isso só o deixou mais furioso. Suas veias saltaram enquanto ele os avisava que, assim que se recuperasse, voltaria e queimaria aquele pântano até virar um deserto. O basilisco acumulou chamas no pescoço, então liberou um feitiço de alto nível, Sopro de Pseudo-Dragão. As chamas explodiram pelo chão. Quando o fogo diminuiu, seu corpo estava completamente carbonizado. Então o basilisco o comeu. Após engolir, sua cauda de cobra se moveu e todo o seu corpo começou a brilhar.
O Bolor observou enquanto ele evoluía. Evoluiu de um pássaro secretário cobra para um dragão serpente emplumado. Tornou-se uma criatura longa, parecida com uma serpente, com cabeça de dragão vermelho, completa com chifres e bigodes. Seu corpo era grosso e coberto de escamas, mas partes dele mudaram para uma forma de pássaro com penas brancas, membros fortes e um pescoço longo terminando em um bico afiado. No geral, parecia uma fusão de dragão e pássaro com um corpo longo, retorcido e características descombinadas. Ele bateu as asas e voou para longe. O Bolor estava completamente sobrecarregado pelo que tinha acabado de testemunhar. O sistema notificou que a transferência de habilidade chegou a 37%, mas a conexão foi interrompida, causando a falha em adquirir super magia. O motivo? Ele não tinha poder mágico. Por isso, o aumento de 4 dimensões e a resistência elemental também falharam. Outras habilidades também falharam, incluindo artes divinas de alto nível e super união. Apenas o talento em artes marciais foi obtido com sucesso. Enquanto o Bolor de Lodo lamentava por Gosling, o sistema listava o que ele ganhou: Forja, Medicina, Culinária, Enciclopédia em 71% e Atlas em 83%. Ele chorava. Sentia que seria melhor continuar sendo um Bolor de Lodo despreocupado, embora tivesse ganhado tanto que não conseguia ser feliz. Ele usou a busca e seu corpo se esticou como vinhas. Ele reuniu a armadura e a remontou lentamente. Sabia que não podia ficar assim. Tinha que seguir em frente e herdar o legado de Gosling. Senão, quando a igreja sacrificasse toda a vida, ninguém sobreviveria. Ele colocou o elmo, esticou o corpo para preencher a armadura da cabeça aos pés. A armadura agora estava cheia de Bolor. Mesmo sem um corpo, ele acreditava que podia controlá-la. Tentou dar um passo, mas perdeu o equilíbrio. O braço quase caiu. Percebeu como era difícil. Se focasse no lado esquerdo, perdia o direito. Se focasse no tronco, as pernas paravam. No fim, ele desabou. Decidiu desistir da armadura por hora e escondê-la. Não sabia quando a igreja enviaria mais gente, então a comeu e guardou no seu espaço de armazenamento. Depois disso, ele vagou por aí. Então voltou para sua árvore. Muita coisa aconteceu em uma noite. Sua mente estava sobrecarregada, então decidiu parar um pouco e organizar tudo. Primeiro checou a enciclopédia. Tinha informações sobre montanhas profundas, campos polares, minas áridas e a capital real. O mundo era bem maior do que ele pensava, e ele confirmou que estava na floresta do pântano. A capital real tinha portais em locais-chave, permitindo viagens entre regiões. Eram controlados pela igreja. Aventureiros precisavam de permissão e, em troca, metade dos recursos ia para o imposto da igreja. Ele pensou que se achasse um portal, iria direto para a capital. O caminho estava claro, mas antes precisava ficar mais forte. Seus trunfos eram equipamentos danificados e o cadáver da garota, Nia. Ele hesitou, pensando se deveria decompô-la. Pensou muito, mas sabia que não havia como trazê-la de volta. Então, em vez de deixá-la apodrecer, escolheu decompor o corpo dela. A alma dela se despediu. Ele chorou ao se despedir também. Aquele momento endureceu sua determinação de destruir a igreja maligna. O sistema notificou que ele subiu para o nível 50. Ganhou 0,8 pontos de aumento e a habilidade de dominação nível 1. Então, o sistema fundiu seus traços únicos, dominação e comando central. Combinados, evoluíram para a dominação parasitária nível 1 no dia seguinte. Um sapo descansava em uma vitória régia. Ele sentiu perigo. Pulou exatamente quando o Bolor usou a barragem plasmodial nele. Mas mais pedras vieram, e desta vez ele foi atingido e morreu. O Bolor queria testar sua nova habilidade. A dominação parasitária nível 1 funciona enviando um aglomerado de Bolor para o corpo do alvo. Ele se espalha pela rede biológica, substitui a consciência original e transforma o corpo em um fantoche controlável. Com a enciclopédia sincronizada do sistema de Gosling, a descrição da habilidade ficou clara. Ele começou invadindo o cadáver, cuspiu parte do corpo na boca do sapo e ativou o parasita. Seu corpo se espalhou dentro do sapo. Momentos depois, o sapo se moveu. Levantou-se. Ele ficou chocado. Voltou à vida. O sistema confirmou que o parasita foi... Ele ganhou um fantoche de sapo do pântano, mas atingiu o limite atual. Para controlar mais, precisaria subir o nível da habilidade. Percebeu que após o parasitismo, o corpo podia se mover sozinho. A seguir, a dominação. Ele focou e transferiu sua consciência para o lodo dentro do cadáver. Então ativou o domínio. O Bolor ficou maravilhado quando sua consciência entrou no cadáver. O sapo virou seu fantoche. A durabilidade era 0%. E as habilidades eram golpe carregado, punho de língua e salto de mordida. Ele se surpreendeu que até tinha uma descrição de espécie. Percebeu que a durabilidade era baixa porque já estava morto. A visão pelo fantoche era ampla. Parecia estranho, mas empolgante. Como assumiu todos os nervos, até a memória muscular veio junto. Parecia usar seu próprio corpo, não precisou ajustar nada. O sapo virou e olhou para ele. O Bolor entendeu algo importante. Quando o fantoche está ativo, seu corpo principal entra em modo automático. Isso significava que seu corpo real podia ficar exposto ao perigo. Sabia que precisava escondê-lo bem em lutas reais. Ainda assim, não conseguia evitar a empolgação ao dirigir o sapo. O fantoche viu uma mosca.
Ele usou o punho de língua para pegá-la. A experiência foi divertida. Decidiu se mover e tentar mais. O bolor continuou pulando, saltou sobre um caracol, continuou até o sinal enfraquecer e a conexão cair. O sapo desabou. O bolor foi pego de surpresa. Estimou a distância. Uns 30 metros. Percebeu que, ao controlar um fantoche, não podia se afastar muito do corpo principal. Ele se aproximou. Então o sapo levantou de repente e começou a pular sozinho. Ele achou que tinha revivido. Foi aí que entendeu. Havia dois estados, dominação ativa e modo automático. Seu corpo principal agia como uma torre de sinal. Na dominação ativa, afastar-se causava desconexão. Mais perto, o fantoche mudava para o modo automático, movendo-se por instintos antigos. O sapo tentou comer o caracol, mas errou. O bolor percebeu outra coisa. O sapo não era muito inteligente. Decidiu encerrar o teste e guardou o sapo no seu espaço de armazenamento. Pensando no futuro, criou um novo objetivo: derrotar o basilisco evoluído e transformá-lo em fantoche. Se pudesse controlar uma fera mágica de alto nível, criaria um exército parasita contra a Santa Sé. Com isso em mente, continuou procurando alvos mais fortes. Pendurou-se em um galho e balançou sobre a água. Algo disparou de baixo e o atingiu com um jato d'água, causando menos 70 de dano. Ele ficou irritado por alguém ter atacado na surdina. Exigiu saber quem era. Achou que era um caranguejo fedorento que cospe água. Perfeito. Material entregue de bandeja, poupando o trabalho de procurar. Mas quando a criatura emergiu, viu que parecia mais um baiacu. O bolor ficou irritado porque toda criatura o tratava como comida. Decidiu mostrar seu poder como Lorde Monstro nível 50. O baiacu preparou um jato d'água. Atirou, mas ele desviou facilmente, então contra-atacou com a barragem plasmodial. A água espirrou para todo lado. Algo se moveu rápido debaixo d'água. O bolor ficou furioso por ter sido atacado e o bicho fugir. Claro que ele não deixaria passar. Transformou-se em uma rede e prendeu o baiacu. Vários foram pegos. Ganhou muita experiência ao derrotá-los. Então, nosso garoto criou um baiacu fantoche parasita. A durabilidade estava em 99% e as habilidades eram jato d'água, corte de dente de aço e inflar. Depois disso, mirou em um caranguejo. Ele observou o bicho comer da árvore. Caiu bem em cima dele. O caranguejo tentou sacudi-lo. Isso fez o bolor perfurar mais fundo nas frestas da carapaça. Então ativou o parasita. O caranguejo foi derrotado, rendendo pontos de experiência. Depois usou o domínio e ganhou um fantoche de caranguejo do pântano. A durabilidade também estava em 99%, com jato d'água, espuma de lama e pinça. Algumas horas depois, na floresta, um sapo lutava contra abelhas. Você sabe que será intenso porque a abelha maga já usou a habilidade de invocar enxame. Era o sapo fantoche do bolor. Ele usou a técnica de língua fortalecida e atingiu todas as abelhas. O sistema enviou várias notificações de que os alvos foram derrotados, e ele ganhou experiência. O sapo fantoche engoliu todas as abelhas presas na língua. Seu corpo inchou, a barriga cheia de caroços irregulares. Enquanto duas abelhas conjuravam magia, formando uma bomba de mel, o bolor sabia que só o sapo não bastaria. Sua consciência mudou. Ele usou o caranguejo fantoche e o fez disparar. Ele soltou um jato d'água. O sistema avisou que o fantoche caranguejo estava com status anormal. Sua umidade interna foi drenada e o jato d'água não podia mais ser usado. Disseram para restaurar a umidade imediatamente. Ele ficou chocado que não podia mais disparar água. Enquanto isso, as abelhas prepararam bolas de fogo, causaram uma explosão ardente. O impacto lançou destroços por toda a área. Os fantoches de caranguejo e sapo ficaram tostados. As abelhas acharam que a batalha acabou. De repente, uma delas reagiu em choque quando um golpe azul giratório e rápido veio direto nela. Explodiu metade do corpo da abelha. O bolor dentro do baiacu fantoche se escondia em uma poça, celebrando um ataque surpresa bem sucedido. Mas perto dali, outra abelha lutou rápido, lançando um ataque brilhante. O bolor usou a mudança de consciência. Ele escapou, deixando os fantoches para trás. Não se importou, já que podia pegar mais. A abelha ficou ainda mais brava. Então várias se juntaram, formando uma barreira de cera enquanto bloqueavam o caminho. Mas o bolor quebrou a barreira facilmente e passou. Ele sabia que era mais forte, só estava testando o trabalho em equipe delas. Ele se prendeu à colmeia e espalhou o corpo como vinhas até achar a abelha rainha e usar o parasita. Se o plano funcionasse, ele teria seu primeiro exército. O plano era controlar a rainha, e depois, o enxame todo. O sistema notificou que o parasita foi um sucesso. Usando a rainha, ele chamou os filhos para se levantarem. Suas ondas sonoras se espalharam pelas abelhas caídas, e para sua surpresa, nada aconteceu. Então ele percebeu que, quando a rainha morre, o enxame todo acaba. Isso significa que parasitar a rainha para controlar a colmeia é um beco sem saída. Nesse caso, usar a rainha como fantoche é inútil, então ele decidiu mudar para o mais útil, criou um fantoche de abelha maga. Tem 99% de durabilidade, e as habilidades são coletar mel, faísca, brasa e levitação. Naquela noite no esconderijo, ele chamou seu esquadrão de bolor e os fez alinhar. O sapo coachou. Ele o chamou de Wad. Depois veio o caranguejo. Este novo tinha pinças maiores que o anterior.
Chamou de Xieju. O pobre baiaco foi invocado em terra e se debateu. Ele o chamou de Xiaotun, então nosso garoto ficou confuso ao não ver a abelha mestra. Tinha certeza de que a soltou com os outros, ele suspeitou e estava certo. Quando olhou para o sapo, esse desgraçado estava comendo a abelha. Isso o fez dar um soco no sapo. Ele anunciou a regra número 1 do Esquadrão Bolor, nada de comer os colegas. A abelha foi cuspida, mas a durabilidade caiu para 70%. O Bolor garantiu que estava tudo bem agora. O Bolor percebeu que seu esquadrão de combate estava completo. Tinha um sapo, um caranguejo, um baiacu e uma abelha. O caranguejo servia de tanque. O baiacu agia como atirador. Claro, a abelha era a maga, e o sapo era o assassino. E por fim, o Bolor era o comandante em chefe e o suporte mais forte. Ele os imaginou dentro de um jogo de pixel lutando contra um chefe, o Dragão Serpente Emplumada. O Dragão Serpente Emplumada usou um ataque de pisoteio na abelha mestra. O Bolor fez Xieju usar defesa de carapaça. Então, quando o dragão tentou alcançar a maga, foi bloqueado pelo caranguejo. A carapaça do caranguejo foi danificada. Como a defesa de Xieju acabou, sua vida continuou caindo. O Bolor, como suporte, ajudou a recuperar usando a habilidade Injeção Citoplasmática. A carapaça se consertou lentamente. Então, quando o Bolor viu uma abertura, fez a maga e o atirador atacarem com tudo. Os dois prepararam seus ataques. O dragão serpente emplumada sofreu dano contínuo. O Bolor percebeu que a pele da criatura era muito dura. Fez a abelha mestra e Xiaotun segurá-la enquanto o Adi avançava. O Adi usou uma habilidade de assassinato e mirou no olho do dragão, fazendo-o sangrar. O dragão serpente emplumada sofreu dano massivo e entrou em estado de fraqueza. O esquadrão comemorou ao ver isso. O Bolor disse que não era hora de celebrar e ordenou que terminassem o serviço. Ele ordenou que o derrubassem. Todos atacaram de uma vez, causando uma explosão enorme. Eventualmente, o dragão serpente emplumada foi completamente derrotado. Eles celebraram a vitória. Mas claro, tudo aquilo era apenas a imaginação do Bolor. No momento, ele não queria perder mais tempo. Então o treinamento começou. No pântano, algo se moveu muito rápido. Era um rato saltitante nível 9. Ele pulava pelo pântano, mas um predador o notou e o agarrou. Então o arrastou para a terra e comeu o coelho. Esse monstro era um gato de pedra mímica nível 21. Do nada, ele sentiu uma dor intensa. Não notou um mosquito gigante do pântano nível 35 se prender nele. Foi sugado até secar. O mosquito começou a se sentir cheio, então se soltou do corpo e partiu. O corpo estava completamente seco. O mosquito pairou em algum lugar do pântano. Pousou e pôs seus ovos, que foram comidos por peixes ao caírem na água. De repente, eletricidade se espalhou pela água, eletrocutando os animais próximos. O mosquito e vários peixes ficaram tostados, flutuando na superfície, e foram comidos por uma criatura maior. Era um bagre elétrico nível 44. Inesperadamente, seu corpo começou a brilhar. O Bolor estava em cima de um galho e observava. Parecia que estava evoluindo. Depois daquele pássaro serpente, era a segunda vez que via uma evolução. A criatura evoluiu para um bagre trovão nível 52. Usou clarão de trovão e água espirrou para todo lado enquanto ele se movia em alta velocidade. E assim, ele se foi. O Bolor ficou realmente maravilhado. Ele notou que a evolução de monstros estava ficando mais frequente. Da sua enciclopédia, o histórico do mundo começou a carregar. Chegou a 100% e revelou novas informações. A área era uma floresta de pântano. Seu nível ecológico estava na zona de perigo nível S. Era um dos lugares com maior variedade de monstros. Um grande número de feras mágicas de alto nível vivia lá, e a evolução era uma ocorrência normal. As criaturas lá eram classificadas como fracas, médias, alto nível e nível rei. Nos registros de batalha, Gon lutou contra a aliança de monstros da Floresta do Pântano. Seu alvo era o rei regional, Kidoyalawa. Durante aquela luta, Kidoyalawa reuniu todas as feras mágicas de alto nível e a maioria das intermediárias para atacar Gon, mas no fim, toda a aliança de monstros foi dizimada e o ecossistema sofreu danos pesados. No presente, a batalha terminou e o ecossistema entrou em recuperação. A Terra está reunindo poder mágico, fornecendo energia para se restaurar. Caminhos ecológicos estão se reconstruindo e monstros estão reiniciando o processo de evolução. Por causa disso, os monstros mágicos intermediários sobreviventes se tornaram os maiores vencedores dessa onda mágica. Era basicamente um viés de sobrevivência ecológico. Sem competição, podiam reunir recursos livremente e ter uma chance melhor de evoluir primeiro. Claro, a evolução não segue apenas um caminho. Às vezes, um pouco de sorte pode deixar um monstro de baixo nível subir. O resultado é sempre imprevisível. A única coisa certa é que a cadeia alimentar nessa terra está prestes a ser completamente reorganizada. Todo monstro entrou nesta escada caótica, todos tentando subir mais alto e se tornar o novo rei. O Bolor finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ele achou o banco de dados que Gon lhe deu muito útil. Isso o fez pensar se os monstros que ele transformou em fantoches parasitas ainda podiam evoluir. Ele também notou que o peixe elétrico de antes era muito mais forte que ele. O sistema informou que nível não é uma medida absoluta de força. Muitos fatores a afetam, como espécie, traços e habilidades aprendidas ou magia.
Era como o ditado: dragões dão à luz dragões, fênix a fênix, e o filho de um rato só vai cavar buracos. Em suma, até um rato nível 100 ainda pode acabar como lanche para um jovem dragão. O sistema também afirmou que não havia dados sobre a evolução de fantoches parasitas. De repente, uma comoção começou. Eletricidade estalou no ar. O Bolor decidiu verificar o que estava acontecendo. O Bolor correu para a cena. Ele ficou atordoado com o que viu. O Bagre Trovão estava enrolado em um crocodilo, liberando eletricidade, e este era um crocodilo do pântano nível 60. Parte do Bagre Trovão já estava dentro da boca do crocodilo. O crocodilo recuperou os sentidos e arrancou o corpo do Bagre Trovão. A cabeça do Bagre Trovão caiu bem na frente do Bolor, fazendo-o pensar que tinha sido entregue direto na sua porta. Ele se aproximou da cena horrível. O pântano ficou vermelho, enquanto pedaços do Bagre Trovão se espalhavam por toda parte, enquanto o crocodilo jazia morto, virado de costas. Ele inspecionou os cadáveres e viu que um estava podre, enquanto o outro estava carbonizado. Ele sabia que parasitá-los não funcionaria. De repente, ele foi eletrocutado. Ele não esperava que tanta eletricidade ainda restasse. Ele sofreu dano contínuo de -10, então teve que consumir 115 porções de mel. Isso causou sobrecarga nutricional. Sua vida saltou para 50.000 sobre 3.909 por uma hora. Ele cresceu, grande o suficiente para engolir os corpos e decompô-los. Ele ganhou uma grande quantidade de experiência com a decomposição, então ele soltou os ossos na água. Ele se sentiu extremamente satisfeito depois. Do nível 50, ele subiu para o nível 51. Ele se certificou de usar bem o tempo e continuou banqueteando-se. A floresta estava quieta até ele aparecer rolando e consumindo tudo em seu caminho. Ele adorava entrar em fúria. Isso aumentava sua experiência comum. Ele notou algo à frente. Havia uma enorme floresta de mangue do outro lado, muito mais exuberante do que onde ele estava. Ele esperava monstros mais fortes lá. Sua curiosidade tomou conta, então decidiu conferir. Ele rolou em direção a ela, sem perceber o perigo escondido na água. Muitas piranhas nível 19 o morderam. O sistema avisou que ele estava sob ataque pesado. A perda total de vida já tinha excedido 1000. Ele estava irritado com esses peixinhos, e lutou absorvendo-os para recuperar seus pontos de vida. Além disso, ele também ganhou alguns pontos de experiência, mas ele só recuperou 80 pontos de vida enquanto levava menos 100 de dano, então não valeu a pena. O sistema avisou que ele estava sob ataque de um grande número de monstros. A perda total de vida tinha excedido 5.000. Eram muitos deles, e seu movimento diminuiu na água, então ele não conseguia reagir de jeito nenhum. A perda de vida para as piranhas era maior do que o que ele recuperava comendo-as, mesmo sendo criaturas fracas abaixo do nível 20. O sistema explicou que nível é apenas uma referência vertical para a força. Não pode ser usado para comparar diretamente espécies diferentes. Quando monstros agem em grupos, seu nível de perigo aumenta muito. Nesse ponto, a força não pode ser julgada apenas pelo nível ou números. O sistema também introduziu uma habilidade chamada Benefício do Devorador, que torna o corpo do hospedeiro gigantesco. Embora útil, também o torna um alvo mais fácil, então deve ser usada com cuidado. Ele estava sendo comido de todos os lados, e esse realmente não era o melhor momento para uma palestra completa do sistema. Ele usou a barragem plasmodial para se ejetar do corpo gigante, e ele escapou. O corpo grande foi devorado pelas piranhas. Se ele comesse mais mel para se recuperar, será que voltaria a ser gigante? O sistema disse que sim, mas a duração não resetaria. Ele só tinha 19 minutos, ficou grande de novo e rolou pela floresta, ganhando experiência com a decomposição. Eventualmente ele parou. Notou que o terreno não mudava mais, mas as plantas cresciam rápido. Ficou maravilhado com o poder da terra nutrindo tudo. Viu as coisas de outro jeito e percebeu que derrubar a igreja não seria tão difícil. Embora o lodo não tivesse bafo de dragão ou garras, sua força era a energia. E agora, ele finalmente passou da fase mais difícil do 0 ao 1. Só faltava subir do nível 1 ao 100. Se continuasse decompondo e absorvendo dia e noite, em um mês, faria a igreja inteira enfrentar um exército de lodo. Ele viajava nessa fantasia quando o sistema cortou, dizendo que não daria certo. Ele perguntou por quê. O sistema explicou que conforme o nível sobe, a experiência de alvos fracos cai. Então, um nível de diferença dá 95%, 3 dão 77%, 10 dão 60%, 20 dão 36%, 50 dão 7,7% e 100 dão só 0,6%. Ele percebeu que depois de rolar tanto, as notificações de XP pipocavam, mas o nível não subia. Entendeu que o ganho foi reduzido. Ficou irritado e exigiu que o sistema mostrasse os valores exatos. Mas o sistema recusou, dizendo que calcular valores precisos gastaria muita energia, só podia simular resultados. Avisou que a sobrecarga acabou e o custo da próxima ativação subiria 5 vezes. De repente, o lodo encolheu. Uma pilha de ossos enormes caiu quando ele ficou pequeno. Notou que o sistema ficou mais esperto, mas a IA continuava sendo um pé no saco. Ele mandou o sistema maneirar. De repente, o lodo se sentiu estranho. Estava cheio demais e começou a vomitar tudo o que absorveu. Olhando o lixo que decompôs, ele percebeu uma coisa. Se quisesse subir de nível, precisava achar oponentes mais fortes ao pôr do sol.
Voltou ao mangue e viu que a maré baixou. Finalmente podia atravessar o lago seco. Mas a lama grossa dava nojo. O lodo sentou na lama, vendo vários buracos. Curioso, chegou perto e chamou, querendo ver se algo sairia. De repente, foi atingido. Um objeto afiado perfurou seu corpo na lama. Ele ficou parado, um pedaço do corpo danificado, sujeira e fluido escorrendo enquanto tentava processar o que houve. Ficou furioso e mergulhou no buraco. Ele entrou fundo. De repente, um peixe-lama foi jogado para o alto. Encarou outro peixe, mas como estavam em terra, não teve medo. Era um saltador do lodo nível 17. Ele se levantou e soltou ondas pela boca. O lodo não esperava aquele grito. Vários saltadores saíram do buraco. O lodo percebeu que eles agiam em grupo, o que era bem perigoso. Ele viu que iam cercá-lo, mas por sorte não lutaria sozinho. Ele até copiou uma fala de anime ao invocar seu fantoche, Jutsu de invocação. Quando surgiram, a área ficou cheia de névoa. Então o sapo, o caranguejo, o baiacu e a abelha apareceram. O lodo se sentiu muito estiloso. Estava empolgado por usar habilidades que só via em mangás. Os saltadores atacaram com um tiro de lama. O caranguejo levou o golpe. A lama endureceu no corpo dele até ficar preso. Mesmo vendo isso, o lodo não se preocupou. Seu corpo era feito de citoplasma, afinal. Os saltadores se levantaram, seus corpos esticando como asas e membros. Então, metade do corpo se curvou. O lodo ficou surpreso ao ver aquilo. Por um segundo, pareceu que estavam se curvando para ele. Ele se lembrou de parar de sonhar acordado, porque sempre dava errado. Os saltadores se curvaram ao limite e se lançaram no céu. O lodo se perguntou se era um show. Então os saltadores giraram no ar. O lodo os chamou de peixe-serra. Viraram lâminas giratórias e miraram no caranguejo. O sistema avisou que a durabilidade do caranguejo caía, restando 55%. O lodo começou os reparos com injeção de citoplasma. Deixou uma bolha como bolsa de sangue e ordenou que o baiacu atacasse. O baiacu inspirou fundo e usou o corte de presa de aço, fatiando o corpo do saltador. O sapo era ágil o bastante para desviar. Ele contra-atacou com um punho de língua. Inesperadamente, a língua foi cortada. Vendo isso, o lodo teve que transferir sua consciência. O QI de batalha do sapo no modo automático era baixo, então ele assumiu o controle. Ele desviou do ataque girando como um bailarino, mas por dentro, o lodo começava a se sentir sobrecarregado. Quando achou uma brecha, chutou o saltador com força total e o derrotou. Depois disso, o lodo mudou a consciência de novo. Dessa vez, controlou a abelha. Usou a barreira tripla de cera, bloqueou os saltadores. O lodo viu que precisava restringir o movimento deles. A abelha usou a habilidade convergência de mel. Derrubou alguns saltadores e os envolveu em mel. Os outros atacaram, mas o lodo mudou para o baiacu. Ele inflou, tirando os saltadores de posição. Então a abelha usou a convergência de novo, e os saltadores ficaram presos na lama por causa do mel grudento. Ele ficou feliz que seu plano de restringir os movimentos funcionou. A viscosidade do mel vem do açúcar e pouca água, sendo mais denso que o citoplasma do lodo. A abelha usou brasa de faísca, queimou os saltadores presos e o sistema notificou o ganho de XP. O lodo notou algo. Wad, o sapo, estava comemorando. O lodo percebeu que fantoches parasitas mantêm parte da personalidade. O mestre B carregou a luta, mas não foi exibido como Wad. Xiaotun espirrou água em Ziju. De repente, o lodo parou, sentindo algo no ar. Mesmo sem nariz, seu corpo reagiu a um cheiro estranho. Percebeu que eram os saltadores. Ele criou um novo prato, peixe assado no mel, e adicionou a habilidade de culinária. Os fantoches se reuniram, e ele viu que queriam comer também. Ele os convidou para atacar. O lodo deu uma mordida e viu como o mel realçou o peixe, trazendo frescor e tirando o cheiro de lama. Com o calor, a pele ficou crocante e o interior macio. O sistema avisou que decompor pratos cozidos dá mais experiência. Do nada, algo surgiu da lama. Ele ficou alerta, recuou e mandou todos se prepararem para a batalha. Era o chefe saltador nível 49. A enciclopédia mostrou que era um monstro tipo chefe que lembra inimigos e usa ondas sonoras para comandar o enxame. Sozinho não era tão perigoso, mas tinha inteligência. O lodo decidiu manter a estratégia, confiante na vitória, mas seus fantoches estavam ocupados comendo. Isso o frustrou. O chefe saltador atacou, tentou engoli-los inteiros. Por sorte, o lodo pegou todos os fantoches e fugiu. Seu modo de ataque sem fio era instável, então mudou para o modo com fio para fortalecer o sinal. Ligando-se aos fantoches, o controle ficou fácil. Mesmo sendo menos preciso, compensava coordenando vários ataques ao mesmo tempo. Ele percebeu que era como um jutsu de marionetes, o que era bem legal. O chefe engoliu o que estava na boca. O lodo ordenou o ataque, viu como o chefe comia os subordinados sem hesitar. Era uma criatura movida pelo instinto. Um fantoche se esgueirou por trás. Era Wad. Usou língua fortalecida, mas foi facilmente jogado longe pela cauda do chefe. O mestre B usou brasa de faísca. Com a explosão, o lodo achou que a luta acabou. Mas para sua surpresa, o chefe usou magia intermediária, arte do fluxo do pântano, para se proteger. O lodo ficou chocado que ele usava magia intermediária. Mesmo parecendo bobo, era mais forte que o esperado, então ele decidiu ir para cima e trocar golpes. Achou que era hora de Xiechu entrar, mas para sua surpresa, não estava mais conectado.
Ele ficou furioso por terem cortado a conexão e ignorado ordens. O sistema informou que, sem comandos, ele estava no modo automático. Então viu o corpo dele brilhando intensamente. Percebeu que, como ia evoluir, ele escolheu continuar comendo antes. Jeju trocou de pele e virou o Rei Caranguejo do Pântano. A enciclopédia revelou que ele é um carniceiro nível chefe. Sua carapaça é dura como ferro, difícil de danificar com armas comuns. Ele se esconde na lama para emboscar alvos o ano todo. Suas pinças esmagam sapatos de ferro e o nível de ameaça é médio. Sua carapaça acumula ouro da lama, sendo material valioso para forjar equipamentos. O lodo mudou a consciência. Sentiu-se confiante com um rei caranguejo de ameaça média, enquanto o chefe era só mediano. Ele tomou posição e mandou o chefe se preparar. Então avançou. O chefe levantou as barbatanas e as arrancou para usar o bumerangue de barbatana. O caranguejo foi cortado ao meio. O lodo não acreditou que ele morreu na hora. Checou a habilidade de culinária. Após trocar a carapaça, leva 10 dias para endurecer. Nesse tempo, a defesa é fraca e ele fica mais delicioso. Pode ser empanado na farinha, ou melhor, amido de batata, e frito em óleo quente por 30 minutos. Depois está pronto. Só o rei caranguejo dourado é comestível. Os verdes ou azuis têm metais pesados. O lodo achou muito delicioso, mas viu que a resposta que buscava não estava ali. A barbatana do chefe girou como um bumerangue e voltou para ele. Esse cara está farmando aura a essa altura. Parecia bobo, mas é estiloso o bastante para ser um protagonista também? O chefe pegou a barbatana e a ajustou. Depois agiu com arrogância, provocando o lodo. O lodo ficou gatilhado com a provocação. Determinou-se a derrubá-lo. Tinha certeza de que daria muita experiência. Espalhou seu corpo como vinhas e usou busca. O chefe saltador pareceu confuso. De repente, o lodo apareceu com uma massa, e o chefe não teve tempo de reagir, mas sua pele escorregadia reduziu o impacto, baixando o dano físico em 50% a 70%. O lodo espalhou seu corpo ao redor dele. Viu que a pele desviava ataques, mas não importava. Ele ia desgastá-lo aos poucos. Atacou de novo com a massa. Isso forçou o chefe a arte do fluxo do pântano. A lama subiu e cortou a conexão do lodo com os fantoches. O mestre B atacou, mas o fogo foi bloqueado pela lama. Então o chefe mirou na abelha. Ela quase foi pega. Por sorte, o Adi pegou o mestre B com a língua. O poço de lama estava sob o controle do chefe, dando vantagem em casa. O lodo viu que o subestimou. Ele era muito mais forte que outros monstros do mesmo nível. Parecia que monstros com inteligência tinham um bônus enorme de poder. O chefe viu ele fugindo e jogou as barbatanas. Era a técnica do bumerangue de barbatana. Enquanto isso, Chelton inspirou fundo. O lodo se sentiu aliviado por ele ajudar. Bloqueou a barbatana, mas a durabilidade caiu rápido. Seu corpo inflado foi perfurado. Murchou como um balão. O sistema avisou que o fantoche foi destruído. O lodo agradeceu a Chelton e prometeu que o sacrifício não seria em vão. Ele saltou, pegou a barbatana e a decompôs totalmente. O chefe esperou a barbatana voltar, mas não voltou. O lodo já tinha decomposto e ganhado pontos de experiência. O chefe não acreditou, ficou com a cabeça careca e brilhante. O lodo riu, imaginando um peixe careca. Claro, isso só deixou o chefe furioso. Ele falou que ia matá-lo. O lodo ficou chocado por ele falar. A enciclopédia explicou que se um monstro sente emoções intensas em batalha, pode evoluir intelectualmente e ganhar a fala. Ele ativou a magia intermediária, arte do fluxo do pântano. A lama subiu como um tsunami. O lodo decidiu acabar com a luta. Planejou usar o golpe que matou um monstro santificado. Ele girou a massa e a lançou. Esse golpe se chamava canhão plasmático. O chefe juntou as mãos e formou camadas de paredes de lama grossa. A massa atingiu a parede e foi perfurando cada camada. O coração do chefe disparou enquanto a última camada esticava, mal segurando o ataque. O lodo não esperava que fosse bloqueado. Ele temeu que, nesse ritmo, até sua arma fosse tomada. De repente, o sistema notificou um talento de artes marciais. Talento de artes marciais. Cria técnicas adequadas, e um golpe estava pronto. O lodo se interessou, mas sem pensar muito decidiu usar. Ele soltou o martelo de água e as paredes de lama explodiram. A massa atravessou e atingiu o chefe bem na boca. Ele foi jogado para trás, e ao bater no chão já estava morto. Sangue escorria da boca e o rosto estava esmagado. Descanse em paz, irmão.